Então nunca mais a gente vai ter uma novela que para o Brasil. Assim, como é que pode os dois estagiários, os dois radioescutas, fazerem a grande cobertura e os repórteres em casa sem ouvir rádio? Aos anos 90, que eu acho que eles formataram a televisão brasileira. Né? Eu acho que a Lolita foi uma das artistas mais injustiçadas desse país. E eles determinaram isso assim, ó, a televisão é comercial, a televisão é disputa. Não é assim, assista, eu vou fazer aqui, você assiste se você quiser. Não, você vai assistir porque eu preciso da sua audiência, eu preciso do seu... E eu vou fazer o que você quer. Né? Então, olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Eu sou o Fábio Costa, esse é mais um Fábio Costa Entrevista, o nosso projeto aqui do Observatório da TV, que tem recebido figuras de grande destaque, de grande importância e influência, tanto no pensar e na cobertura da nossa televisão atual, né, quanto aqueles que fazem a própria televisão, e às vezes as duas coisas, como é o caso do nosso convidado de hoje, que é o jornalista, apresentador, crítico de TV, José Armando Vanucci. Como vai você, Vanucci? Tudo jóia, vou bem, graças a Deus. Graças a Deus. Olhando, assistindo a televisão, criticando a televisão e reagindo à televisão. É, maravilha. Não? E há quantos anos já? 30, acho que 35 anos 35, de né? já. Pois é. Especificamente falando sobre televisão, não é todo esse tempo, né? Eu acho que dá uns 20... Não, vai dar quase isso mesmo. Eu fui um dos primeiros na rádio a falar sobre televisão. Eu sou da época em que quem falava sobre televisão era... Claro que eu era o mais novo e olhava para eles como referências, mas era Sônia Abrão, que falava na Rádio Capital e escrevia em jornal. Leão Lobo, né, que fazia TV, fazia rádio, fazia impresso também. Eu era da época de coluna impressa, né? Aí comecei, aí depois, eu acho que uns 2 anos, entra Daniel Castro na Folha, aí vem o Valadares ali e tal. Sim. E é uma geração que nos influencia até hoje e fez com que eu e outros colegas aí, meus contemporâneos, sem dúvida, tomássemos a decisão um dia de querer trabalhar com isso também. Claro, até agradeço em meu nome, em nome de todos que se identificam com isso, né? Como você, antes de trabalhar com televisão, como você descobriu que você queria ser jornalista? Como você tomou essa decisão? Cara, assim, eu sempre estive envolvido com comunicação, né? E eu não achava, assim, eu sempre gostei de história, né? Então, reserva, que nem dizia Palmirinha quando fazia a receita, ela falou, ó, reserva isso. Então, eu sempre gostei muito de história, né? De narrativas. Mas meu pai era publicitário, meu pai foi músico, meu pai foi do Trio Maraiada, pré-bossa nova, aí participou dos festivais. Então, quando eu nasci em 69, então ali já tinha passado os festivais, mas eram os amigos do meu pai, aqueles caras que faziam aquelas músicas, que estavam já envolvidos com jingles. Então era muito comum, final de semana em casa, você ter cantores ali, você ter publicitários. E era essa conversa que tinha ali, e aquilo sempre me encantou. Né, sempre me encantou. Paralelo a isso, minha mãe era noveleira, né? TV Tupi ainda, a gente assistia as novelas da TV Tupi. Então eu me lembro dela estar sentada no sofá, eu deitado aqui assistindo as novelas. Eu assisti, não lembro ela inteira, né? Mas eu tenho sempre lembranças de Mulheres de Areia em preto e branco. Você pequenininho ali com a sua mãe. A viagem, eu lembro da viagem, eu tinha medo de ir pro inferno porque era um negócio cheio de teia de aranha e tal. Então isso foi me moldando muito, né? E meu pai era publicitário, fazia jingle, né? E muitas vezes precisava gravar com criança, eu não cantava nada, né? Meu irmão cantava e eu fazia a locução, porque eu falava sem aquelas palavrinhas erradas de criança e tal. Então, ali foi naturalmente essa comunicação já estava ali, né? Aí eu passei a escrever muito, eu gostava de escrever, e aí eu falei, não, é publicidade que eu quero fazer. E eu fui decidir mesmo, e assim, eu sempre consumi muito televisão, eu não consumia necessariamente programa infantil. Né? Eu consumia, eu assistia, eu era jovem, eu assistia a TV Mulher. E a TV Mulher me influenciou para o jornalismo que eu faço, que é um jornalismo de entretenimento, de prestação de serviço, que não é o jornalismo
político, econômico, sisudo, mas que é o jornalismo falado, conversado, né? Que veio muito do TV Mulher. Eu lembro que eu falava assim, pô, quando eu crescer eu quero ser que nem Marília Gabriela. Eu falei isso para ela no APCA do ano passado, que eu encontrei com ela. APCA não, o Prêmio do Miguel. E aí eu falei para ela, eu falei, Marília, eu olhava você fazer entrevista, você dar notícia, você ser múltipla, e aquilo foi me impulsionando né? Até que venci minha timidez e fui pro... Ah, sim, não, fantástico. E você acabou já entrando numa pergunta que eu faria em seguida, que era as suas lembranças mais antigas. O nosso público aqui do Observatório da TV gosta muito de novela. Suas lembranças mais antigas de novela, novelas que te marcaram quando você era criança, adolescente. Você já falou Mulher de Areia, Viagem. Essas eu lembro muito claramente. Eu tenho uma novela que eu já até conversei com o Carlos Lombardi sobre isso, que eu acho que foi um momento bom da minha infância ali, porque eu já estava morando na Zona Norte. Então era finalzinho já era a reta final da Tupi, porque a Tupi fechou depois, que era Como Salvar Meu Casamento. Aquela novela eu lembro de detalhes, de diálogos dela ali, né? Que não teve fim a novela. Né? A novela acabou, né? Não tinha mais recursos para fazer a novela. Então eu lembro muito dela, lembro muito de Aritana. E aí quando você pega o meu gosto hoje de dramaturgia, né? Eu assisto de tudo. Mas quando eu falo assim, esta eu assisto por prazer, tem uma influência da Ivani Ribeiro. Para mim porque eu assisti as novelas da TV Tupi. Né? Na minha infância ela foi depois, que aí não tinha mais TV Tupi, que a gente passa a entrar na Globo e assistir as outras coisas. Né? Sim, tem um momento ali da Bandeirantes, né? Até pegando um pessoal que não tinha mais TV Tupi, então absorveu muitos profissionais, né? E começou então a ter uma atenção maior de quem era muito fiel à Tupi, tinha essa relação com a Tupi, né? Aqui em São Paulo, em outras praças era muito principalmente. Forte a Tupi, né? Aqui. E eu morava, olha que coisa, né? Eu morava no Sumaré, ali nas Perdizes, aquele mistura de Perdizes com Sumaré. A Tupi era ali lá em cima, né? Então eu lembro que para onde a gente ia nesse bairro, a gente passava por ali e sempre tinha gente para entrar nos estúdios, porque principalmente o programa Silvio Santos era feito lá, né? E tinha multidão. Então, para mim, aquilo era muito legal, assim, olhar esse... Tanto que eu até na faculdade eu não pensava muito em estar no ar, né? Para mim seria muito bastidor mesmo, né? Assim, de estar atrás, de escrever, de produzir, de dirigir, né? Mas ao mesmo tempo eu tinha esse negócio de querer contar as histórias, né? De querer entrevistar as pessoas, de querer descobrir mais de você, né? E isso sempre me fascinou. Sim. E aí você foi trabalhar direto no rádio, antes de jornalismo impresso. Eu fiz assim, o que na época, hoje em dia não tem mais isso. Se você fala conversar com um estudante de jornalismo, ele nem sabe o que é um jornal de bairro, né? É verdade. Mas eu escrevi em jornal de bairro, eu escrevi em revista de sindicato, né? de associação comercial. Fiz matérias para jornal do interior, né? Que eu fazia aqui em São Paulo, mandava para Atibaia, mandava para Campinas. Para o jornal, porque isso foi desaparecendo, essa mídia, essa imprensa foi desaparecendo. Até que um dia surgiu a oportunidade de eu entrar na Jovem Pan. E quando eu entrei na Jovem Pan, eu não entrei querendo a rádio, eu entrei querendo a TV Jovem Pan. Isso, que tava Mas só poderia ir para a TV Jovem Pan quem tivesse um tempo de rádio. E aí era 2 anos antes. Então falava, ó, você entrar aqui, você vai estar na turma que vai para a TV, né? Que era o que eu queria. E aí me apaixonei pelo rádio, fiz. E o rádio me possibilitou isso que eu sou hoje, né? De atuar no bastidor e atuar na frente, né? De ter todas essas frentes. Eu não acredito em profissionais que, eu só sou da câmera, eu só sou apresentador. Né? Não, eu só sou editor. Não, se você é o cara, se você é jornalista, você faz a pauta, você apura a pauta, você escreve a pauta, você tira a fotografia para a pauta, vai diagramar e vai quase que acompanhar. Você tem que pelo menos saber o processo inteiro ali, né? Você tem que estar presente no... Então eu consegui fazer isso através do rádio. Sim, é uma experiência que enriquece muito na maneira da gente
abordar os assuntos. Às vezes você tem que manter ali, o rádio não pode ficar em silêncio, né? Então você tem que ter o que dizer, não apenas falar, você tem que ter o que dizer, né? Isso enriquece muito, te ajuda a escrever, te ajuda com a imagem também, é muito rico. Eu lembro no rádio, assim, eu tive algumas das minhas primeiras lições, assim, porque eu comecei como rádio escuta, então na época a Jovem Pan tinha uma regra que para entrar no ar você levava 2 anos, 2, 3 anos, porque você precisava passar como rádio escuta, apurador, checador, você tinha toda uma escada para chegar até, óbvio que um ou outro talento era muito maior e pulava etapas, né? Mas eu lembro que foi mais ou menos nesse período de 1 ano e meio, 2, surgiu a oportunidade de fazer carnaval. Primeiro, a oportunidade foi assim, você vai nas escolas de samba, porque o repórter e o comentarista não podem ir, então você trabalha o dia todo, vai à noite fazer os ensaios das escolas de samba e volta no outro dia. E fui em todas as escolas. E aí eu montei, porque não tinha book na época, então eu montei um relatório de cada escola de samba e entreguei lá para a equipe do carnaval. E aí, uma das comentaristas, que era a Ana Maria Penteado, eu já fazia alguma coisinha com ela com o Show da Manhã, já tinha passado uns 3 anos para eu estar no Show da Manhã. E aí ela foi lá e ela falou pro diretor na época, não, eu acho que ele tem que falar, porque ele conhece tudo, ele vai trazer informação importante e tal. Aí meu chefe me chamou e falou, eu vou te escalar, vou te tirar daqui da redação, você vai para lá, você vai fazer a concentração. Mas o que você entrar, você vai escrever e não pode passar de 1 minuto. Então imagina você no carnaval, né? Eu escrevia boletim de 1 minuto, decorava aqui, me chamavam, eu entrava lendo aqui, cronometrei que tinha 1 minuto e entregava. E aí a Ana Maria, na segunda, terceira entrada, eu recebo um operador, eu recebo um bilhetinho da Ana Maria, que ela vira e fala assim, José, se solte, né? Não siga o texto, esqueça a orientação, siga você, né? E aí eu fui, né? E aí eu comecei a improvisar, óbvio, eu anotava aqui as coisas que tinha, eu olhava o papelzinho ali, e aí isso vai. Talvez a primeira entrada eu gaguejei um pouco, na segunda fiquei nervoso, na terceira quase desmaiei, mas depois foi, entendeu? Depois foi. Fechei e recebi elogios e tal. Então essa foi a grande lição, né? Assim, eu acho que o bacana de você conviver com outros profissionais é você poder aprender com os mais velhos e esses mais velhos te apontarem caminhos. Né? Sim, né? Ana Maria Penteado, Jovem Pan pela vida contra as drogas. Ela fazia também, teve uma época do É Noite, tudo se sabe. A Ana Maria tem uma história fantástica. Eu trabalhava à noite, ainda não conhecia ela trabalhava durante o dia e ela deixava o É Noite, tudo se sabe à noite gravado. Né? Era um programa todo gravado. E aí um dia atendeu o telefone, também outra grande lição, né? Tocou o telefone, quase meia-noite para eu ir embora, toco o telefone, eu atendi, aí o ouvinte, nossa, eu queria falar muito com a Ana Maria, tá? E a gente falava, não pode, ela está no estúdio, ela não pode sair do estúdio, sempre tinha, não podia falar que estava gravado, né? Claro. Mas não podia passar, né? E aí ele falou, então me diz como que ela é, né? E aí eu fui pela voz, eu falei, nossa, ela é loira, ela tem não sei o que lá, e fui. Eu falei assim, ela tem uns 20 e poucos anos, porque a voz da Ana Maria sempre foi muito suave, né? Sim, assim, sim. Até hoje, né? A voz dela ela manteve essa voz dos 20 aos 30 anos ali, né? Sim. Aí eu falei, tem uns 20 e poucos anos. Aí ele falou, de carreira, né? E aí que eu vi, que eu falei assim, a minha imaginação tá indo além, né? Que é a magia do rádio, né? Que era você imaginar quem é a pessoa que está falando. Sim, exatamente. Tem uma voz também que eu achava que... Isso é muito normal, né? Você, antes de ver foto... A primeira foto que eu vi da Silvânia Alves, da Bandeirantes, eu a concebia de uma forma bastante diferente. Mas eu falei, nossa... Aí eu comecei a identificar, não, a Silvânia Alves, a voz... Não, você sabe que a Vida Alves me contou uma vez, né? Que quando começou a televisão, foi todo mundo do rádio para a TV. Né? Sim. E aí a Vida falou assim, o grande desespero é que as pessoas começaram a... Cara, era galã na novela, na rádio novela, porque a voz era maravilhosa, baixa e tal. E quando chega, e as pessoas imaginavam alto, tal, aquela, né, que você cria um padrão. E chegava, o cara era mais baixinho, não era aquilo que estava imaginando, você imaginava moreno, era loiro. Então, que no começo, com a TV, teve assim, o público ficou muito decepcionado com os artistas que saíam do rádio e iam para... Principalmente o de radionovela, que você não via nos programas de auditório do rádio,
porque não tinha público. Né, o apresentador ainda tudo bem, se você tivesse a oportunidade de ir lá, né, show de auditório e tal, mas o radioator... Não né? tinha. Aí você vê a vida bonita, a Lia de Aguiar, bonita, né? Mas aí o galã, às vezes, as fãs... Imagina, né, assim, você tem que fazer essa transformação, né, de um profissional que até então era só voz, sem a imagem, e você ter que entregar a realidade do que é, né? Assim, porque queira ou não queira, a base da nossa indústria de entretenimento e informação é uma projeção do que é o ideal, do que é essa estrela. Então a gente sempre projeta, né? Eu não quero ver a Julia Roberts andando em Nova York sem o cabelo arrumado, sem maquiagem, para ir lá comprar alguma coisa no supermercado. Né? Porque ela vai ser tão comum quanto eu, quanto você, quanto qualquer um. Né? Não pode isso. Não pode isso. Né? Realmente a gente tem uma relação, né? Porque por mais que a gente acabe trabalhando com isso, fazendo, mas aquele astro, o seu ídolo, né? Realmente. Eu não vou falar, eu vou falar o milagre, mas não vou falar o santo. Né? Tá. Que é bom, assim, eu tive a oportunidade de estar nos bastidores também do principal programa de entretenimento da TV atual, né? Até então atual. Que era o Domingão do Faustão. Né? Sim. Então, e eu tinha uma das responsabilidades era gerar conteúdo, enquanto o programa estava no ar, gerar conteúdo para o digital. Né? E nosso sonho era sempre pegar todas aquelas estrelas e fazer alguma coisinha de camarim, mostrar e tal. E aí chegou uma grande atriz, eu falei, não, a gente pode começar a gravar? Ela falou assim, você deixa eu me preparar? Né? Porque eu preciso arrumar o cabelo, você olha, você fala, ela é bonita, né? Ela, mas eu preciso arrumar o cabelo, botar o pó, tirar um pouco a solheira, tirar essa... Porque é como as pessoas me enxergam, né? E ela se montou toda, e aí você vê a diferença, que realmente você não pode quebrar essa magia, talvez, do público. Hoje está se naturalizando um pouco mais, né? Tá se mostrando as celulites das grandes... das atrizes. Sim, né? E elas das redes sociais também, às vezes, não estão... Né? Elas também estão se colocando um pouquinho, né? Mas tinha uma pressão, né? Tinha. Isso me lembra a história do Espelho Mágico, né? Aquela novela do Lauro que o público reclamava, né? Tinha um ruído com o público, até com artistas, Chico Anísio, enfim, que você não podia desfazer essa imagem que faz do astro da novela, né? Imagina, Tarcísio e a Glória são Tarcísio e a Glória. Você não pode colocar eles fazendo um casal que discute em casa, porque o público não os vê assim, né? Esse tipo de coisa. E... além de novela, essas lembranças bem fortes que você tem, na sua infância, na sua adolescência, o que mais fazia a sua cabeça como espectador de TV? Cara, eu assistia, assim, vai lá, TV pré-histórica, né? Né? Sai o dinossauro daqui a pouco. Mas eu assistia muito o Clube do Mickey, eu lembro muito do Clube do Mickey, Balão Mágico. Aí vai ter um período que dá um gapzinho de, né? Eu vou perder esse interesse por essa coisa infanto-juvenil. E, cara, eu entro muito para... Assim, eu lembro de assistir telejornal na hora do almoço e achar... desde pequeno me fascinava isso, de você olhar aquelas notícias de como o cara se colocava. Né? Então, eu consumia muito isso e muito programa de auditório. Né? Assim, eu acho que essa é a cultura do brasileiro. Né? A gente negava muito, né? Principalmente aqui em São Paulo, que as pessoas falavam, não, eu não assisto o Silvio Santos, eu passei e tinha alguém ali na sala, mas não sou eu. Minha sogra vê. Minha sogra vê, a minha empregada estava assistindo. Né? E não, eu assistia programa de auditório, Viva a Noite, essas adorava. Assim, o início do SBT é muito bom, né? Porque... o início do SBT vem com essa coisa mais popular, né? Quebrando as outras coisas. E o máximo você ter que ligar para ganhar R$100, que não lembro quanto que era o dinheiro, mas ganhar um prêmio ali. Né? Então você ficava ligando, você ligava para o Bozo. Então eu lembro muito essa interatividade com a televisão e essa coisa popular, aquilo me fascinava. Aí eu tive uma fase, minha mãe já tinha falecido, minha mãe faleceu, eu tinha 14 anos de idade. Né? E aí eu lembro de assistir com a minha avó O Povo na TV. Porque minha avó gostava de assistir O Povo na TV, a parte final, porque tinha oração lá, tinha o momento da Nossa Senhora, tal,
né? Mas eu achava aquilo o máximo. Cristina Rocha, Sérgio Malandro, né? Wagner Montes, aquele circo de... Porque aquilo era um circo. Sim. Disfarçado com notícia, né? Assim, então, eu lembro muito disso. Isso me fascinava, assim, saber como tudo isso funciona. Tanto que muitas vezes, olha que maluco, eu tinha 12 anos de idade, no meu aniversário, minha mãe já estava doente, né? Então 2 anos depois ela morre, né? E aí meu pai falou: o que você quer de presente de aniversário? Né? Eu faço aniversário em janeiro. Né? O que você quer? O que você quer? Quer um brinquedo? Quer roupa? O que você... Eu falei assim, olha, eu quero ir assistir essa peça de teatro que eu via a propaganda na Globo, que era Aí Vem o Dilúvio, que era o Teatro Sérgio Cardoso, porque era o único teatro na época grande que possibilitava troca, era o giro do cenário. O cenário ele rodava e ele trocava ali, né? E aquela máquina, aquilo me interessou mais do que a história, né? Aí fui assistir o espetáculo, aí meu pai tinha um amigo lá e conseguiu que eu voltasse para assistir nos bastidores. Aquele movimento de bastidores, aquela troca, a entrada de ator, saída de ator, como que aquilo era fantástico, né? Que tira um pouco era onde eu queria entrar, além da narrativa, como essa narrativa acontece, sabe? Sim. Não, é muito... abre-se um novo horizonte pra gente, né? Você fala, nossa, eu nunca tinha pensado. Como quando eu fui ler também as minhas primeiras coisas sobre como se faz novela, né? A primeira vez que eu ouvi falar em escaleta, né? Nossa, escaleta é isso? Então, é fantástico. Você começa a entender certas coisas que você já estava sentindo ali, até o cheiro, mas né, você racionaliza. Você racionaliza. E é interessante que assim, hoje a gente tem, né, você falou de escaleta, hoje a gente tem quase que um formato único de apresentação de histórias, de sinopses e de escaletas, porque a indústria audiovisual no Brasil evoluiu muito, né? Então hoje a gente tem as salas de roteiristas, a gente tem, e isso vale para a Globo também, que é a maior produtora de audiovisual. Então vale para lá, você tem o pitching dentro da própria Globo para disputar o seu. Então não adianta você só ser o autor consagrado, isso não é mais garantia de você entrar no ar, né? Então e isso foi mudando, mas existia uma época em que a sinopse era do jeito do autor. Silvio de Abreu escreveu sinopse de 150 páginas, né? Porque ele tinha o detalhe de tudo que ia acontecer. E outros escreviam de 30 páginas. Ele estava lá com a Globo, e a Globo sabia que mudava, porque o Boni ia mandar mudar, ia mandar... Sim. Né? Então, mas é legal você entender como cada ator coloca a sua ideia... o que você não consegue apalpar, como isso vira algo sólido num papel, né? Isso é fantástico, isso é fantástico. Não, acompanhar, né, você vê aquilo, o número de pessoas envolvidas, né, a importância de estarem todos conjugados no mesmo objetivo, né, porque senão no ar não sai o que você pensou. Aí não. E antes de se ligar mais detidamente ao conteúdo de televisão, o que marcou mais você como jornalista em você fazer cobertura, a entrar ao vivo falando, assim, um fato que te marcou muito, que não tem a ver com televisão? Então, na Jovem Pan eu comecei fazendo geral, fazendo helicóptero, fazendo assim. Eu lembro a primeira vez que eu fiz helicóptero, isso marca, né? Porque você começa a ver a cidade de uma outra forma. Você não conhece a cidade do alto, né? Você leva um tempo para reconhecer o que é o corredor norte-sul, o que é a marginal. A marginal, você tem uma ideia dela ser reta, ela é uma minhoquinha, uma cobrinha, né? Você começa a mudar o sentido, você começa a ver a cidade de uma outra forma, né? Então eu tive, não que eu tive dificuldade, mas exigiu mais, sabe? Exigiu muito, né? Lembro muito disso. Eu lembro de fazer cobertura de enchente, né? De eu ter começado a trabalhar, entrar às 9 horas da manhã, né, para ir até às 3, 4 horas da tarde, quando eu estava saindo, né? Porque eu fazia apuração, quando eu estava saindo, começou a enchente. E ficar até às 8 horas da manhã do outro dia, né? Fiz muito enchente. Agora, o que me marcou, nunca mais eu falei com ele, é o Ronald Sclave, né? Um jornalista que
trabalhava comigo, a gente trabalhava no mesmo horário, à noite, né? Eu acho que foi um sábado, ou foi sábado ou foi quinta-feira à noite, acho que foi quinta-feira à noite. Estávamos só nós na redação, não tinha repórter, não tinha nada, acho que tinham saído para fazer alguma matéria, assim, o horário noturno, a equipe é muito pequena, né? E aí tocou o telefone e a pessoa falou assim, olha, eu tô aqui, era uma dessas ruas dos Jardins, né? Ele falou, eu tô aqui na minha casa, no meu prédio, na minha varanda, e tô vendo o prédio da frente ser assaltado. Eles invadiram, é assim e tal. E aí a gente ficou naquele medo, vai, não vai, não vai, a gente botou no ar, eu e ele, né? E a gente segurou, conseguiu aquele morador, aí um outro morador ligou, aí enquanto um entrevistava, o outro ia na lista telefônica, achava mais um vizinho, ligava, aí eu entrava, começava a entrevistar, ele ia atrás de outro, e a gente fez uma cobertura de umas 4 horas, porque a partir daquilo, a polícia foi acionada, foi para o lugar, para o local, então o arrastão foi pela metade, né? E prenderam, porque era uma época que tinha muito arrastão em São Paulo, né? Em prédios. Né? Ainda de prédio. Então isso. E aí Fernando Vieira de Mello era o diretor de jornalismo da época da Jovem Pan, aí no outro dia ele fez uma reunião e ele falou assim, como é que pode os 2 estagiários, os 2 radioescutas, fazerem a grande cobertura e os repórteres em casa sem ouvir rádio e não voltar aqui para fazer isso, porque era a grande... Ele falou, talvez eles eram iniciantes, né? Mas talvez com profissionais com mais experiência a cobertura fosse outra. Aí ele deu os parabéns, tal, chamou os 2 lá, pensei que fosse tomar bronca, imagina, botamos ao vivo o assalto, né? Aí ele deu os parabéns, tal, claro, a gente teve que ir para a reunião, a gente foi dormir de madrugada, tocou o telefone na minha casa, ó, Fernando Vieira de Mello pediu para você estar cedo. Eu falei, fui demitido. Fernandão era bravo. Mas que foi a grande lição, que é isso, né, de você acreditar na notícia, isso vale para tudo, né? Que aí você fala assim, pô, mas vale para cobertura de televisão? Eu tive vários furos que eu tive que acreditar naquilo que eu estava vendo ou naquilo que me contaram e preparar e você apurar para poder dar a notícia, né? Eu fui o primeiro a dar a notícia da saída do Ratinho da Record para o SBT. Né? Contratação da Ana Maria para a Globo foi meu furo, né? Que juntou sorte e muita apuração, né? Então assim é isso, né? Você ter esse faro ali foi uma grande aula de jornalismo, um momento tenso, e as coberturas de enchente, porque imagina, a gente fazia de orelhão, não tinha celular na época, no máximo era o carro com aquela... a gente falava Motorola, mas é aquele rádio PX, rádio, né, que você tem que falar, aperta o botãozinho, solta no final e vai, né? Que era típico do AM isso. Fiz muito isso de passar madrugada na estrada. E aí eu entro pro entretenimento e aí fui. O entretenimento você passou a ele quando? Eu fazia essa coisa meio mista, né, de pegar um horário que às vezes ficava da manhã até a tarde, ou ficava da tarde até a noite. E aí um dia surgiu dentro da Jovem Pan a possibilidade de fazer um pouquinho antes de eu ir definitivamente, né, surgiu a oportunidade de cobrir ali um tempo do jornal. A Jovem Pan tinha um jornal chamado Jornal Mulher, né, que era das 2 às 3, das 2h30 às 3h30, né, que era apresentado pela Maria Elisa Porchat, né? Tinha uma locutora mulher e um locutor homem, né? Geralmente as reportagens eram feitas por mulheres, né? Os homens odiavam entrar nesse jornal, né? Porque era um jornal de mais comportamento, era um jornal de prestação de serviço, tinha um outro, era miolo de tarde, né? Sim. Que hoje seria uma revista eletrônica. E aí falou assim, ó, tem uma vaga lá para um repórter para fazer material de férias, de fazer matéria sobre acampamento, matéria sobre onde deixar os filhos. Levar as crianças para o aquário. Né? E aí eu falei, tô dentro. Eu falei, tem um dinheirinho a mais? Pô, mas ó, é o Jornal Mulher, né? Eu falei, vamos lá, qual o problema? Vamos fazer. Aí eu fiz, aí acho que alguns meses. Aí nesse período, foi mais ou menos quando estreou a Lilian Whitfield no Jornal da Globo. Né? E ela estreou com um cenário todo escuro, né? Um cenário preto, com alguns televisores.
E aí no dia seguinte eu estava na redação conversando com as pessoas, não sabia quem era o dono da rádio. Não sabia, tá? Então não tinha visto, porque eu trabalhava à noite, não via, né? Quem era o seu Tuta. E aí eu estava lá falando, e o seu Tuta sempre foi um admirador de televisão, né? E aí eu tava falando, eu falei, não, porque o jornal não vai dar certo, daqui uma semana eles vão botar o azul, vão tirar essa roupa muito sisuda dela, tal, porque tá um ar muito moderno, o público vai rejeitar isso. Dito e feito, o Jornal da Globo perdeu a audiência, caiu, e uma semana depois o cenário estava azul. Aí o seu Tuta me chamou e falou, olha, eu ouvi o dia que você falou e deu certo. Concretizou-se. A Hebe está saindo da rádio, a Hebe fazia comentário 2 vezes por semana de qualquer coisa. Teria que falar de televisão, mas ela falava da vida, né? Porque era a Hebe Camargo. Né? E tinha a professora Maria Tereza Fraga Rocco que fazia nos outros 3 dias. Ele falou, a Hebe está saindo, tal, você não quer ficar falando de artistas, de televisão, assiste lá as coisas, dá seus palpites, as pessoas adoram isso. Se você acertou, pô, então vai. E aí que começou, que aí eu entro nessa área, que aí eu vou especificamente para o entretenimento, que todo mundo achava que era uma grande bobagem. Imagina, falar de artista, falar de novela, falar... Você vai fazer fofoca. Vai fazer fofoca. E aí eu passei a mostrar que aquilo era jornalismo, que tinha o seu peso. Eu fui o primeiro comentarista na Jovem Pan de variedades de entretenimento, o nome que você quer pôr ali, dentro do Jornal da Manhã, que era marcado por política, economia e prestação de serviço. Né? Eu tinha 3 entradas eu tirava férias e fazia um esquema com a rádio para continuar no ar. Né? Então eu ia curtir minhas férias, mas gravava os boletins ali, porque imagina, eu conseguia dar 1 minuto a minuto a audiência prévia da guerra aos domingos. Né? Essa guerra aos domingos que é muito marcante, o famoso só quem viveu sabe, né? Porque existe uma batalha de audiência aí, sábado, domingo, horário das novelas, existe, mas só quem viveu sabe o que era Gugu e Faustão, né? Naqueles anos 90. Os anos 90, que eu acho que eles formataram a televisão brasileira. Né? Assim, eles e os diretores, né? Gugu, Faustão, Homero e quem dirigia o Faustão na época, eles não tinham noção de que eles estavam dando o eixo do que é a televisão brasileira. Porque a televisão brasileira, agora ela está perdendo um pouco disso, né? Porque a gente tem cada vez menos programas ao vivo, né? Estão indo muito para o gravado, e quando a tendência é você usar o factual, o ao vivo, para tentar impulsionar a audiência. Mas se você olha no Domingo da Globo, é tudo gravado. Né? Tudo muito bonito, tudo luz, tal. Ninguém quer correr o risco do ao vivo. Nada sai do previsto. Nada sai do previsto. No SBT é só o Domingo Legal, mas mesmo assim dentro de formatos muito amarrados ali. Né? Mas tudo muito certinho e tal. E eles determinaram isso assim, a televisão é comercial, a televisão é disputa. Não é assim, assista, eu vou fazer aqui, você assiste se você quiser. Não, você vai assistir porque eu preciso da sua audiência, eu preciso do seu... E eu vou fazer o que você quer. Né? Então esses programas trocavam. O Faustão depois, eu tenho a oportunidade de ser amigo dele depois de muito tempo. Né? Eu trabalhei com ele, a gente teve várias conversas. Né? E o Faustão ele falou que teve um determinado momento que ele falou, não, eu tive que puxar essas decisões para mim, porque aquilo estava ferindo de alguma forma. Porque realmente era uma coisa muito violenta, né? Você fala assim, não, o Gugu fez isso, não, então eu tenho que fazer isso. Faustão fez isso, então nós temos que fazer isso. Pô, levou aquela banda lá, então agora a gente... Tinha briga pelo El Chan. Sim. Produtor dos programas se estapeava no aeroporto para tentar pegar. Mas era verdade. Sim, é verdade. Né? Porque era uma briga e ficava no minuto a minuto. Eu sou testemunha, uma vez eu estava no SBT para acompanhar os bastidores ali. E aí eu vi lá o roteiro, a artista programada para cantar 3 músicas. Na metade da primeira música caiu a audiência, cortaram, o Gugu entrou, muito obrigado, tal, senta aqui, vamos brincar, tal, mudou, puxou outra coisa, vamos na banheira do Gugu e segue, entendeu? Porque era isso. E eles formataram
TV, né? Sim, Banheira do Gugu e depois uma coisa completamente diferente, que é o Padre Marcelo em Fátima. Vamos atender a família toda. Mas ó, é essa a televisão brasileira, na verdade, né? Porque quando você olha... E era assim também no Faustão, porque eu lembro que tinha uma época que o Padre Marcelo Rossi entrava no Faustão. Entrava também, no Faustão. Né? Entrava no Faustão. Então você tinha jornalismo misturado com entretenimento, misturado com competição. Era uma... Você saía do sabonete para a fé, né? Você saía do pecado e era um quadro que não era insinuado, ele era direto. Era assim. direto. O biquíni era pequeno, né? As sungas eram brancas, né? Era tudo para você ter todo o reforço erotizado. Né? As meninas reclamavam que eles tinham mão boba, paravam a brincadeira, levantavam. Aí não, calma. Aí um por trás do outro ali, o Gugu, que é isso? Né? Enfim, olha, é uma época realmente gloriosa para a televisão e esse exercício de buscar a audiência, né? A tarde inteira os dois ali. E isso às vezes se refletia em outros horários, né? Porque aí isso está borbulhando tanto, é mais adiante, né? Mais adiante, mas é final de anos 90, início dos anos 2000, quando chega a Casa dos Artistas e Silvio Santos vai no minuto a minuto também ali. Tô batendo a Globo, estica aqui. A Manchete já tinha um pouco dessa estratégia lá atrás, né? Quando o Pantanal deu sucesso, empurrava a programação e mexia, né? Então eu acho que a TV brasileira, essa coisa de estratégia, né? De você esticar um minuto aqui, de você sair no mesmo break, ficar olhando ali o vizinho para ver quando vai sair o break para fazer igual, isso é típico do brasileiro. Sim. Isso é da TV brasileira. Seu Homero é culpado. Seu Homero é culpado. E a Manchete chegou a fazer até o inverso. Prometer que, olha, estão atrasando por aí a programação, mas nós vamos manter, viu? Pantanal 9h30. Pode colocar. E o SBT, você lembra? O SBT tinha umas coisas que era assim. Isso anos 90, televisão e isso que é o gostoso de você contar para as pessoas, até na hora que está acontecendo. O SBT tinha um jornal que era apresentado pela Lilian Whitfield, que era um jornal sanfonado, que ele poderia durar 2 minutos, se acabasse tudo, a novela, ou poderia durar 10 horas, se a Globo fizesse um capítulo especial da novela com 10 horas. Exatamente. Então, do nada, entrava a Lilian... E termina aqui o jornal do SBT, tal, nos claro, boa noite, e ia embora, né? Voltamos mais tarde, depois de Jô Soares, 11h30. Então, isso era essa TV minuto a minuto, sabe? Essa coisa de que, a gente precisa ganhar. O Silvio, quantas vezes ele falou, olha, você assiste lá, depois que terminar a novela, começa a sua novela. Pássaros Feridos, começa aqui. Exatamente. E você gosta de rock santeiro? Eu também gosto. Não, isso é fantástico. Isso é uma coisa que você conta e tem gente que fala, não acredito. Pode acreditar. Pode acreditar. E aí é impossível você, que é um jornalista de entretenimento, ou até, eu nem era tanto ainda, eu estava começando ali, né? E teve um período disso que foi anterior, né? A minha entrada no rádio, mas que assim, é fantástico você poder retratar, contar para o seu ouvinte qual é a estratégia, quem está por trás dessa estratégia, por que segurar 1 minuto faz a diferença, né? Quanto é que estava o ponto, até onde ele arrastou, onde ele parou, como é que... Então, isso é fascinante, era ali que aumentava cada vez mais o meu espaço na rádio para poder contar, mexer com as pessoas, falar de novela, imagina no rádio. Né? Você comentar a novela, eu entrevistava os autores. Silvio de Abreu, ele ia na abertura da novela, no primeiro capítulo, ele estava no estúdio comigo, ficava a manhã inteira, e no último capítulo, e no meio da novela, ele atendia várias vezes. Benedito Rui Barbosa fez isso, Manuel Carlos fez algumas vezes também. E é uma época em que as novelas, também por essa questão de você procurar uma audiência, não deixar fugir de uma novela para outra, você tem tumultos de produção, né? O Silvio sofreu com Torre de Babel, né? Porque tinha o Ratinho, tinha um estranhamento de um tom violento, Tony Ramos violento, essas coisas, né? E ao mesmo tempo você tem, porque assim, a televisão, você deu a ideia, né, você falou aí do Torre de Babel, né?
que foi complicado ali, né? Foi um momento muito complicado. Mas que era uma mudança de Gestão. uma mudança da sociedade, né? Porque você tem um crescimento econômico, está começando um crescimento econômico ali e mudando o jeito de se consumir televisão, né? De se consumir. Então entra um outro público que determina mais a audiência do que, né? Eu lembro uma vez, numa das conversas, numa das novelas acho que era As Filhas da Mãe, que o Silvio recorreu ao rap para contar. Foi, ela mesma. Né? E que ele falou assim, olha, o rap é desconhecido para um público de uma classe mais elevada e talvez não seja valorizado por quem está nessa ascensão. Então ele teve que diminuir o rap porque o público não entendia, ele precisava explicar aquilo. Sim, né? Ele falou, e ao mesmo tempo eu queria tirar frases, diálogos bobos para artistas importantes. E o rap faria essa, né? Aquilo que você tem que mastigar para o telespectador, e aí a Fernanda Montenegro tem que repetir aquilo quase toda noite, né? E fica uma frágil. Ele daria um texto mais forte para ela, e o rap faria. Ele falou: as pessoas não entendem, precisa mastigar. Né? Então, porque era uma mudança também de público, né? O que valia até a novela anterior dele já não valia para aquela, né? Sim. Houve todo um acréscimo de uma massa consumidora de televisão, né? Que comprou aparelho, enfim, e o que ele consome passa a determinar um aumento de audiência em certos horários para um conteúdo que não se fazia, por assim dizer, né? E a sua chegada à televisão já com experiência de rádio, falando de televisão. Você sabe que eu fazia lá rádio e tal, aí um belo dia o Silvio se descobriu que o Silvio era o meu ouvinte, né? Porque eu conseguia a audiência de manhãzinha, né? Então dava 6, 7 horas da manhã, eu entrava, tinha minha entrada para falar: nesse domingo o Gugu deu tanto, tal, tanto de share, eu já dava ali alguns números, fazia um boletim de 1 minuto e pouquinho com alguns números do domingo, e o Silvio ouvia aquilo e tal. E aí ele me chamou para o Troféu Imprensa. Aí eu gravei o Troféu Imprensa na quinta-feira, né, quarta, quinta-feira, sentei do lado da Sônia Abrão, né, o Silvio colocou ali os dois ali para ir brincar, ele sempre brincou comigo e com a Sônia. Vocês dois deveriam ficar juntos, pô, porque vocês gostam de televisão, vocês assistem tudo, vocês são os que mais sabem e tal. E aí, na segunda-feira, na sexta-feira, me ligaram da produção da Sônia. A Sônia fazia A Casa é Sua, tarde. A Casa é Sua, eu acho. A Casa é Sua, era o início da Rede TV. Início da Rede TV. Nossa, isso tem 20... A emissora esse ano faz 25, né? Tem 20 e tantos. Porque foi o comecinho, porque ela vai no começo, né? Aquele que tinha a revista eletrônica e tal, que era um cenário imenso, era uma casa, era ela e o Castrinho e tal. Meire Nogueira. Né? E aí me chamaram para eu ficar com a Sônia comentando os resultados do Troféu Imprensa. Aí eu comecei ali, aí logo depois eu comecei a fazer, mas tudo como participação, né? Fazer o programa da Ione, participei do Mulheres, participava de alguma coisa, era extremamente tímido, então eu não conseguia olhar para a câmera, eu virava assim, eu fugia. Né? E aí fui fazendo, tá, um belo dia bateu ali, aí fazia Troféu Imprensa todos os anos, fazia participação em programas, até que veio a Gazeta de uma forma mais sólida, falou, não, agora tem o seu espaço aqui, né? E aí foram 11 anos. 11 anos. À noite ali no todo seu. As quartas inicialmente, depois as quartas e segundas, aí teve uma época que era quarta e sexta, né? Teve uma época segunda, quarta e sexta, a gente sempre fazia umas... E em algumas eventuais ausências do Rony, você mesmo chegou a fazer o programa. Apresentei com... Nossa, também era... Mas aí você vê que assim, olha como é brilhante o diretor, né? Você precisa ter a retaguarda de um programa de televisão, ela tem que ser muito melhor do que a frente, né? Porque você tem o TP, você tem a ficha. A única coisa que eu pedia era... Eu falei assim, eu não sou disciplinado, então não adianta me dê as perguntas, saiba que vai ser a minha base. Porque se a pessoa começar a contar uma história, eu vou na história. Eu não sei fazer entrevista que eu tenho que ir na pauta. Eu vou na conversa, como a gente está fazendo aqui. Sim, né? Sim. Então eles me davam isso. E aí eu lembro que quando eu fui fazer o primeiro...
A parte mais difícil é a abertura, é onde te dá o nervoso, né? É onde te dá o nervoso porque você tem o editorial, você tem que fazer as manchetes, você está começando, é uma adrenalina, né? Então, o Márcio, que era o diretor, ele falou, não, Vanucci, vamos gravar pela entrevista, o entrevistado tem que sair logo, então, como eu tenho que dispensar ele, posso inverter? Eu falei, não, pode. E aí começamos pela entrevista, que é onde eu mando, estava lá sentado e tal. Então, quando eu fui fazer o editorial, e isso foi propósito, né? Eu já estava relaxado, eu já estava dentro do estúdio, eu já estava acostumado com a câmera que estava atrás, com o cinegrafista, né? Porque você tem tudo isso, né? Você muda. Uma coisa é eu estar aqui, né? A minha relação com essa câmera e com ele ali, que está atrás dela, é uma. Sim. Na hora que eu estou aqui, olhando aqui, a minha relação com essa câmera e com ele é outra. Né? A intimidade cresceu aqui, né? Então foi desafiador. Eu lembro que o primeiro dia, cara, eu saí tão esgotado, né? Eu não queria demonstrar isso, mas eu cheguei no estacionamento ali da Fundação Casper Libero. Eu entrei no carro, assim, eu fiquei acho que uns 10 minutos assim, para descer tudo aquilo, porque realmente e aí entra o lado crítico, né? Porque eu estou o tempo todo fazendo a minha crítica, né? O tempo todo eu falo, pô, cara, você tem que estar na altura do Rony, né? Você Sim. não está na altura do Rony, tá esse cérebro aqui o tempo todo batendo. Né? É difícil, né? O fato de você estar substituindo alguém ali por algum tempo já dá uma carga, né? Realmente. Não, e a gente, assim, provavelmente você em todo o seu exercício de entrevistas, você sai, você fala, putz, eu podia ter ido por outro caminho, porque no seu dia a dia você tem o olhar crítico para tudo que você está consumindo. Sim. Né? Porque você traz isso para o seu trabalho. Né? Então a gente fica a gente se coloca numa lâmina afiada para caminhar, cara, que não é fácil, não. É difícil. A entrevista mesmo, às vezes, quando eu vou assistir depois de pronta, né? Porque uma coisa é a gente estar aqui nessa dinâmica, né? Eu vou assistir ela pronta, realmente tem esse ponto. Aqui eu acho que eu poderia ter perguntado mais isso, né? Ou então poderia ter feito essa pergunta antes, mas é aquela coisa, eu estou pegando pela sua deixa também, né? E assim, tem coisas que eu quero perguntar, mas aquilo vai caber? Né? Chega uma hora que às vezes o que eu pensei não fosse mais preciso. Ou então vejo um outro vídeo que a gente grava e eu falo, nossa, aqui eu acho que não ficou tão bem explicado. Existe esse lado da crítica, realmente. Eu falo que eu tive uma grande... Eu tenho algumas dívidas com a vida. Né? Algumas dívidas com a vida. Né? Por coisas que foram acontecendo na minha carreira e pelas pessoas que eu conheci, pelas pessoas que eu interagi, o que eu aprendi. Né? Mas eu falo assim, eu tive o privilégio de poder o tempo todo trabalhar no bastidor e no microfone, no caso do rádio, no bastidor e na frente da câmera, no caso da TV. Então, quando você chega, hoje, por exemplo, eu consigo olhar um Domingão com o Hulk com outro olhar, porque eu sei o que é possível fazer. Claro. Porque muitas vezes a gente, quando está assistindo aqui, a gente cobra... Eu vejo às vezes algumas cobranças que são feitas, você fala assim, cara, estão exagerando, porque não dá para fazer isso. Tecnicamente, não dá. Né? Tem coisas que não dá. Mas funciona na BBC. Mas esse apresentador não vai funcionar com isso. Sim. Né? O público da BBC tem outro histórico de televisão. Então, quando você atua nos bastidores, você tem um olhar que te mostra, e por isso que muitas vezes as pessoas falam assim, nossa, Vanucci, eu gosto das suas ponderações, porque você fala, isso aqui não é viável, tal. Mas porque o tempo todo eu fui buscar esse conhecimento. Pô, eu fazia entrevista com o Silvio de Abreu, depois eu acompanhava ele até quase a casa dele, parava para tomar café, para tirar outras histórias, para entender como faz, isso aqui não dá para fazer, isso aqui eu não consigo fazer. É uma questão de dinheiro. Às vezes, por mais que é a Globo, o orçamento bateu no teto. Sim, o orçamento você vai ter que sem escolher, limite. Ou você põe uma luz boa ou você põe um vasinho aqui do lado ou manda a equipe para a China para gravar um capítulo. Entendeu? Não tem. É aquela história que o Gilberto Braga mesmo conta. Né? Eu pensei em fazer Labirinto, né, a minissérie dele, né? Pensei em fazer uma coisa cinematográfica, com perseguições, né, inspirado pelo cinema, mas aí na televisão aquilo me decepcionou um pouco, mas aí que eu parei para pensar. Na televisão não se podia fazer o que eu queria. A tela é menor,
Naquela época não tinha tanta tecnologia. Hoje você consegue com drone fazer umas cenas de perseguição e consegue com inteligência artificial, com muita trucagem, fazer bons acidentes nas perseguições. Mas teve uma época que até a Globo fazia umas coisas que a gente assiste hoje que você fala tosca para muito tosca. Mas que era isso. Às vezes não dá, não tem. Né? Porque imagina, para fazer uma cena de uma explosão de um carro em Hollywood, você leva meses concebendo aquilo. Né? Aí você faz maquete, da maquete você passa no celular, aí você explode a maquete, aí você cola, aí depois você joga para pós. Numa novela, você não consegue fazer isso. A entrega é tão imediata que você não consegue. A gente fez, né? E quem dirigiu isso foi o Cris Gomes, e talvez por isso, né? Porque ele era um cara muito preciso nas coisas, a gente conseguiu fazer no Show dos Famosos, você embarcar naquele estúdio a tecnologia de realidade aumentada, né? Que no estúdio não tem, né? Mas o ator fez ali e a gente colocou um Titanic ali dentro. Né? E aí fala, não, mas o Faustão bateu na lateral do Titanic. Gente, foi um detalhe porque foi o primeiro, ao vivo. Mas depois a gente conseguiu a gente botou um metrô passando dentro do estúdio, a gente botou, reconstruiu cenários de videoclipes. E você olhava, era o palco, não tinha croma, não tinha nada azul, nada verde, nada coisa, com a realidade aumentada ali e um espetáculo para televisão. Sim, realmente então, muito bom. Mas aí podia, porque já tinha tecnologia. Mas para cada um desses, esse episódio era pensado 4, 5 semanas antes. Sim. E não dava para falar, não dá, vai ter que mudar tal coisa. Porque exige, é muito trabalhoso. Muito trabalhoso. Né? E essa experiência de saber como funciona por trás realmente dá um outro olhar, né? Porque você só assistindo, claro, você vai tendo um senso crítico, você vai construindo todo um estofo, mas saber como se faz te dá até não é nenhuma compreensão. Compreensão você pode ter, mas você tem uma condescendência. Você sabe até onde vai, né? E eu posso cobrar mais até. Sim. Porque eu falo assim, eu sei que isso aqui você poderia ter feito mais. Isso aqui não. Mas isso aqui, né? Então eu acho que por isso que eu falo, quando eu falei das dívidas que eu tenho com a vida, né? Eu acho que eu tenho assim, a dívida de ter conhecido tanta gente e ter acesso a um Silvio de Abreu, a um Benedito Rui Barbosa. Eu fiz uma entrevista para o livro, eu e o Flávio, com o Benedito Rui Barbosa, que durou umas 4, 5 horas. Né? E aí a primeira pergunta que a gente fez para ele, a gente fazia para todo mundo para o livro. Né? Qual a sua primeira lembrança com a televisão? Como é que surgiu tudo isso na sua cabeça? Né? Aí ele falou, você tem um tempinho? Porque eu preciso voltar lá na minha infância. E aí ele começa a contar da infância dele, que o pai dele tinha uma mercearia que vendia livro, ele tirava da capa o livro, e para ele ser amigo de todo mundo, ele sabia ler, aquelas crianças não sabiam ler, então ele contava histórias em capítulos para aquele livro durar e aquelas pessoas voltarem o tempo todo. Aí ele conta a relação dele com o pai dele, o dia que o pai dele foi na escola, recebeu uma homenagem, o dia que ele foi na escola. Aí ele vai construindo essa... Durou 1 hora a resposta, para ele chegar. Aí eu comecei a escrever novela. Né? Aí eu assisti novela, aí eu assisti televisão e passei a escrever. Ele nem escreveu novela. Inicialmente ele era o supervisor, né? Ele era da agência, né? Depois que ele vai escrever. Né? Então você vê que assim, aí quando termina isso, eu tava quase chorando ali, porque primeiro que é uma história linda, maravilhosa, a história do Benedito dá um filme, assim, só a infância dele, a relação dele com o pai é maravilhosa. E aí você entende a obra dele. Aí você entende Pantanal, aí você entende Renascer, você entende Rei do Gado, aí você entende por que nessas obras tem uma relação tão forte de pai e filho. Né? Porque a narrativa dele está ali. Quando você conversa com o Silvio de Abreu, começa a entender a formação dele, a bagagem cultural dele, como ele olha o mundo, quem é a mulher dele, que é ligada à psicologia e coisas, para onde foi a filha, como que ele se formou, você fala, eu entendo a obra dele. Por que ele provoca o tempo todo? Né? Porque ele é um cara vanguardista, ele está ali na frente do tempo, ele quer falar das questões sociais, ele quer... Né? Aí quando você olha a Glória Pérez, você vê o cara... Então é fantástico, eu falo, cara, eu devo isso para a vida. Né?
porque eu tive conhecimentos únicos, né? E devo para a vida, porque eu tive contato com o livro do cara mais antigo da televisão, com os pioneiros, porque eu peguei Vida Alves viva ainda para o livro, Lolita Rodrigues viva ainda, Inesita Barroso viva e outros que faleceram. Sim. E a nova geração, né? E eu tive do lado, acho que 2 pessoas que eu ouvi muita história, que era o Seu Tuta e depois Newton Travesso. Eu fui dirigido por Newton Travesso, né? Na Jovem Pan Online e na TV Gazeta, no Todo Seu. E o Newton, eu saí, né? Eu fui para o bastidor, porque surgiu a oportunidade de ir para a Globo, para o Faustão, né? Eu estava substituindo o Rony no Todo Seu. Tinha gente que falava, Vanucci, você é louco, você tá virando, você é apresentador já, seu contrato é de apresentador, tal. Falei, não, mas é algo que eu preciso aprender, e a Gazeta entendeu isso, né? Uhum. E aí falei com o Newton e tal, e foi. Depois conversei com ele para o livro várias vezes e tal. E aí eu estava na Band já. E o Newton me ligou. Ele falou, tudo bem? Eu estava chegando no estacionamento. Eu fiquei 1 hora dentro do carro, um solzão, conversando com ele, né? Meu mestre. E aí ele vira e fala assim, Vanucci, eu tenho que te pedir desculpas. Eu falei, por quê, Newton? Imagina o que, né? Ele falou, porque eu deixei você ir para os bastidores. Eu deveria ter lutado para você não ter ido. Ele falou, porque você conversa com as câmeras. Ele usa um termo que assim, é namora, né? Ele falou, você namora com as câmeras, você tem um negócio que você atrai. Ele falou assim, eu errei, eu não deveria ter deixado você ir. Eu falei, não, Newton, mas eu precisava, era um momento, tal, não sei o que lá. Ele falou, não, mas você tem uma carreira linda. Ele falou assim, arrume isso. Né? Então, a partir dali eu virei e falei assim, cara, eu tenho que voltar pro bastidor, sair do bastidor, botar a cara a tapa de novo, voltar para a televisão, voltar, que hoje não é mais televisão, é esse audiovisual, o que a gente faz aqui é televisão. Sim. Né? Então é voltar para a internet, é voltar para... E 7 anos se passaram do dia que eu saí da Gazeta e entrei na Globo, né? E fui para os bastidores. Né? Então tem uma geração que não me assistiu, que não sabe quem é o José Armando Vanucci. Tem uma geração que não me leu na internet, né? Sim. Que eu estou entrando agora, né? Então quem que é esse tio barbudo de barba grisalha aí? Aqui ficou muito branco. Mas então assim, e aí você fala, cara, você recebeu um conselho desse, e aí depois eu sentar com o Faustão e falar, Faustão, eu vou começar a fazer, meu contrato aqui dura 2 anos, tudo bem? E o Fausto falar, Fausto esses dias me passou uma mensagem e ele fala assim, Vanucci, eu te vi no Rony, parabéns pelo como você está voltando, é isso aí, tô lendo seus textos, você tem um diferencial, tal. Então você fala assim, caramba, meu, são 2 grandes nomes ali que estimulam, né? Que me colocam no eixo. Sim, não, é muito importante. Arrume isso, né? Aí a cabeça, né? Aí vai. Não, e o Newton falou, eu tenho uma saudade do Newton, porque assim, imagina, tinha hora que sentava eu acabei convencendo o Seu Tuta e o Newton, porque eu falava, vocês têm que escrever um livro. Não vamos escrever livro e tal. Daí estava um dia os 2 e a Paulinha, a gente falou, então faz um programa, vamos fazer uma entrevista. E aí que surgiu a ideia de fazer o 2 Diretores em Cena. Que é fantástico, né? Que é assim, são conversas de 2 pessoas fazendo as suas memórias, lembrando que foi, eu acho que uma das coisas uma das maiores contribuições da Jovem Pan para a cultura brasileira, assim, sabe? Para a comunicação brasileira. Porque resgata um olhar ali. E o Newton falava, né? Ele falou assim, Vanucci, eu não posso botar determinadas coisas no papel, porque eu sou um diretor que criei um vínculo com as pessoas. E algumas questões, elas são muito pessoais, né? Que é tipo o Volta, né? Talvez ele não tenha ele não se sinta no direito de contar isso para as pessoas. Sim. Né? Ou de decisões, às vezes, que ele teve que tomar com a Hebe, ou com a Elis Regina, ou com Marília Gabriela,
ele também só dirigiu uma mulher porreta, né? Sim. Veja só pelas 3 aí a gente já... Só pelas 3, nenhuma era fácil, assim, todo de personalidade forte e sabiam o que queriam, né? Sim. Mas que respeitavam muito ele, né? Então ele fala, tem coisas que era da relação ali. E que era absolutamente profissional, antes que as pessoas pensem em bobagem, né? Sim. Era absolutamente profissional, né? Mas que eram, ao mesmo tempo, muito pessoais, né? Muito íntimos. Não, e 2 diretores em cena apresenta muita coisa para quem cresceu ouvindo rádio com o pai, com a mãe, com o avô, e você não conhece, você não pegou Estevan Sanz de rádio, show de rádio, umas coisas assim, e aí eles relembrando aquilo, você fala, puxa, que legal isso, né? Eles falam com carinho dos colegas que ou estão em outra rádio, ou já faleceram, Serginho Leite, coisas assim, né? Então era muito bonito de escutar, porque você sempre sabia que era uma coisa feita com afeto, feita a partir das lembranças deles, mas que tem é isso que você falou, uma importância cultural, um valor histórico, né? É muito bonito muito 2 diretores em cena. Não, e não era nada roteirizado. Eles falaram, não, essa semana nós vamos falar, lembra da tal história? Putz, eu lembro. Então vamos falar dessa história. E aí eles sentavam e era um encontro de 2... Faltava o Newton, o seu Tuta não bebia, né? Mas o Newton sempre tomava uma tacinha de vinho no almoço, né? Faltava uma tacinha de vinho ali para eles, assim, porque era um momento único. Aí você fala assim, eu acompanhava isso no estúdio. Né? Então, assim, eu falo, olha o privilégio que eu tive. Né? E por isso que eu acho que, assim, no meu trabalho, eu sempre tento mostrar para essa nova geração que faz a crítica de TV, que faz a comunicação, essa nova geração que hoje nós temos apresentadores que não são de TV, mas que são de TV, que estão na internet, as coisas se misturaram. Ali. Eu preciso mostrar para essa geração que, olha, tudo que vocês fazem no podcast, essa dinâmica, puxa chapeuzinho, tira no seu claro, gente, isso aqui já se fazia na televisão de alguma forma. É uma releitura e a gente vai fazer essa releitura o tempo todo, né? Porque a roda é a mesma. A roda já foi inventada, né? Você vai mudando ali, você bota um detalhezinho, cria um pneu mais grosso, um pneu menos grosso, roda de madeira, roda de ferro, sei lá. Mas você faz então eu acho que eu acabei assumindo essa obrigação, sabe, de fazer essa ponte com essa geração, falar, gente, a gente tem um futuro maravilhoso na comunicação, na televisão, em tudo, mas a gente precisa honrar esse passado, a gente não pode tirar. Sim. Né? A gente não pode achar que fala assim, vamos acabar com o Fantástico, porque o Fantástico está com 50 anos, está velho. Não é assim que funciona. Não é assim. Olha a história do Fantástico e olha como ele se renovou. Então ele precisa talvez se renovar de novo. Um Globo Repórter, olha, tem 50 anos. Né? E ele é moderno, e ele é atual. Mas fala sempre de bicho, e mas fala de saúde, mas está dando audiência, então é isso que o público quer. A gente precisa também entender. Sim, né? Precisa entender a receptividade do público que desperta seu interesse, a dinâmica social que faz com que esse interesse aumente ou diminua, né? Essa compreensão realmente, porque não é você sempre querer reinventar a roda, mas é o que você falou, mudar o material, mudar, exatamente. A cor, vai. Gente, você fica olhando, né? Eu fiz uma matéria, um texto sobre os 50 anos do Globo Repórter, né? Você começa a pegar o jeito deles, o jeito de reportar mudou, né? Tinha que antes era aqui assim, já mudou, né? Hoje o apresentador sai, é virtual, ele interage com coisa, tem elemento que aparece. Então assim, a gente só precisa saber de tudo que existe para adaptar sempre ao tempo, né? Sim. E o nosso papel talvez seja estar um pouquinho à frente do tempo. Exatamente. Né? Mostrar para as pessoas que elas têm condições de apreender mais daquilo que você oferece e que com isso você sempre vai poder oferecer mais também, né? Para que ela te persiga, isso é legal, hein? Ela vá criando também essa coisa de que eu não só dou o que ela quer, né? Eu dou mais. Exatamente. Faustão falava um negócio que ele fala assim, Vanucci, entenda o seguinte, a gente sempre tem que estar alerta. Antes do telespectador enjoar, a gente tem que falar, acabou. Sim. Ele falou, e a análise tem que ser fria às vezes. Né? Porque a gente fica aí. Quando você produz um quadro, eu fiz muito arquivo confidencial com o Fausto. Né? E óbvio, quando eu mergulho na sua história, eu começo a entender e pegar, e aí quando você vê, se bobear, você está com 20 depoimentos, você tem 20 minutos só. Né? Não adianta você dar 1 minuto para cada depoimento, porque só ali já ocupou
os Sim. 20 minutos, né? Tem o Fausto que fala a reação da pessoa, a plateia, você tem uma infinidade de... E aí você fala assim, caramba, mas daria para eu fazer 20 depoimentos, mas eu tenho que escolher 5. Sim. Essa tia aqui não vai entrar. E eu só tenho que gravar com esses 5, porque se eu gravar com essa tia que é a sexta e não entrar, vai gerar frustração. Sim, exatamente. Né? Porque a tia vai ligar e vai falar, meu filho, eu falei e tal. Aí o cara liga, reclama, e aí vai. Gerar essa frustração para o artista é pior, né? Gerar essa frustração para o telespectador, pior ainda, né? Então, assim, é você sempre saber essa medida, né? Sim. Aí que eu falo, cara, olha ó a dívida que eu tenho na vida, né? Porque você vai tendo essas aulas com os caras que fizeram isso, né? O Faustão fez o domingo, né? A história da televisão, quando você olhar o domingo, eu falo muito isso para o Fausto, eu falo, Fausto, você tem que fazer um livro de memórias. Né? Você tem que botar, não vou escrever minha biografia, ninguém vai se interessar, porque ele é um jornalista, né? Então, jornalista, ele quer reportar, né? Ele não é o assunto, né? Eu falo, Fausto, eu não tenho culpa que daqui 3 gerações, que meu neto, meu bisneto, vai saber quem é Fausto Silva, porque você faz parte da história dessa televisão. Sem dúvida. Né? Porque é isso, né? E aí eu falo assim, caramba, eu aprendi com alguém que faz parte da história da televisão. Isso é uma experiência realmente muito rica e muito privilegiada, né? Porque você conhece como espectador, né? Você depois vai trabalhar junto e tem essa oportunidade, é realmente uma coisa que você leva para a vida, para a sua vida pessoal, inclusive, né? O enriquecimento de relações com as pessoas, de aprender a lidar com o nosso dia a dia de trabalho ali, porque somos todos humanos, né? E ao mesmo tempo tendo aquela responsabilidade. No caso, o domingo é seu, tá na sua mão, a mão da sua equipe, né? Tá ali. Você sabe que com o Faustão foi tão engraçado, porque assim, e a gente sempre teve muito isso, né? E o Fausto sempre falou para mim, ele falou assim, Vanucci, eu posso cobrar de você que você separa as coisas. Porque eu tive que separar o Faustão artista, que eu assistia como público, o Faustão que eu conheci nas pizzas, no amigo, que chamava para almoço, que a gente trocava. O livro Biografia da Televisão Brasileira partiu de uma ideia dele. Foi um embrião da ideia dele, surgiu a possibilidade, virou livro. E ele estimulava, quando ele viu o que a gente estava fazendo, falava, pô, tem tal história, tem fulano, e não esquece de não sei quem, aquele era importante. Nossa, ele nos ajudou muito, muito, muito. E tem o Faustão apresentador. Cara, eu fechava que não é um roteiro, né? Mas que são apontamentos, né? Porque o roteiro está na cabeça do Fausto, não tem texto. Então você pega todo esse conteúdo, eu tinha que conversar de uma forma muito objetiva com ele para falar, é isso, isso, isso. Né? Porque ele também quer ser surpreendido como telespectador. E aí é maluco isso, porque você fala, cara, eu preciso passar, é um programa de 3 horas, eu preciso passar essas 3 horas. Não, ele quer saber o mote, o gatilho com você, o gatilho com outro, o gatilho com outro. Pronto, foi. Ele faz aquelas anotações, tem uma fichinha básica ali que a gente produzia. E eu falava assim, eu não posso errar ali. Porque aí vem, você fala assim, ó o artista, eu não posso botar o artista em xeque, eu tenho uma responsabilidade. Então foi um momento único, agradeço, serei eternamente grato ao Fausto pelas lições em 3 facetas, né? Não só profissional. Sim, e o nosso abraço ao Fausto, né, que merece todo o nosso carinho, né? Então, grandes lembranças de uma vida toda aí que ele já nos deu e vai nos dar mais. Você falou do livro. Quanto tempo vocês passaram de uma primeira ideia que você falou que surgiu do próprio Fausto até o lançamento? Vai dar uns 5 anos. Porque, na verdade, assim, o trabalho em si foram 4 anos e alguns meses. Uhum. Por que eu falo que foram 5 anos? Porque um dia eu estava numa pizza na casa do Fausto, aí quando eu saí, o Fausto virou e falou assim, nossa, Vanucci, eu vou pedir para minha secretária ligar para você e a gente vai marcar um almoço. Eu tive uma ideia aqui. Uhum. A secretária dele me ligou, falou, olha, você pode segunda-feira, tal. Aí pedi lá na Jovem Pan, falou, olha, posso nesse dia aqui fazer um almoço maior, tal. Não, tudo bem, tal. Não falei que ia com o Fausto e tal. E cheguei lá no JK, no varanda, né, sentadinho assim na frente do restaurante, cheguei antes, né, para esperar o Fausto. Nisso chega o Flávio Rico, né?
Aí falou, ô Flávio, por aqui. Aí ele, você por aqui. E até então, eu não era tão amigo, eu era colega do Flávio, de mercado, né? E na época a gente disputava o mesmo destaque, eu pela Jovem Pan e ele pelo Canal 1. Canal 1? Era Canal 1. A gente disputava o mesmo espaço na home do UOL, de entretenimento do UOL. Isso. Né? Então, às vezes, era eu em cima, era ele embaixo, eu ficava ali. Entrava o Feltrin de vez em quando, o Daniel, porque era ali a briga ali por espaço. Né? Ah, você aqui também. Tá. Aí ele falou, você veio pra quê? Né? Aí eu falei, eu vim encontrar com um amigo, almoçar com um amigo. Ele falou, será que é o mesmo amigo? É o Fausto. Aí sobe o Fausto com envelope azul, assim. Eu lembro até hoje esse envelope azul. Eu tenho guardado esse envelope. E os papeizinhos dentro. O Fausto veio com o envelope, assim, entrou, tal, aí começamos a almoçar, conversar, tal. Ele abre o envelope. Cara, ele tinha, assim, umas 5 páginas, umas 5 folhas de sulfite, frente e verso, com um monte de ideia. Ele falou, não, porque eu fiquei pensando ali, eu estava lá na pizza, aí eu lembrei que não sei quem falou, nossa, eu gosto muito do Vanucci tem credibilidade, eu gosto muito do Flávio e tal. Falei, pô, eu podia juntar, vocês tinham que se juntar, né, para contar essa história. Vamos fazer um quadro na televisão, porque o Fausto é muito televisão, né? Então, vamos fazer um quadro na televisão, vamos pensar no GNT, pensem aí, botem, eu ajudo vocês e tal. E ficou... Né? Aí eu falei, mostrar bastidor, eu falei, pô, e tem toda a história da TV, porque vai fazer daqui, não sei quanto, daqui 5 anos, 65 anos, a gente pode, né, fazer E ficou nisso, aí vamos amadurecer a ideia, tal, aí veio um segundo almoço alguns meses depois veio, e aí a gente não tinha mais como, estava envolvido, e aí começou a fazer, aí foram 4 anos e 2 meses de entrevistas, escrever, e no final poderia ter durado mais se não falasse só, agora tem que lançar nesse dia. Tem que lançar, não. Chega, vamos finalizar o original, né? Inclusive, a pedido dele, eu deixo o abraço aqui para você, o Renan Vieira, que foi pesquisa, né, junto com vocês ali. O Renan foi fundamental, nossa, o Renan. Manda um abraço pro Vanucci, falei, mando. O Renan tá me devendo. Olha. Vários cafés, porque ele ficou depois que ele foi para o Observatório da TV, né, ele fez o livro, foi para o Observatório da TV, aí ele ficou assim, snob, entendeu? Aí nunca mais eu consegui falar. Não, eu falo com ele. Mas eu sempre brinco, eu falo assim, a gente tem que tomar um café, porque olha que interessante, como são as coisas. O Renan entrou na Jovem Pan para fazer internet, ou como rádio escuta, estava ali coisa assim, né? E aí ele um dia veio com toda a educação, oi, tudo bem? Eu, com todo respeito, sou seu fã, eu te assisto também no Todo Seu, tal. Eu falei, legal, tal. E aí eu tirei férias, e eu precisava de alguém que continuasse a escrever sobre novela ali. Aí, às vezes eu pedia, ele falava, ele lia lá, ele escrevia para o site, né? E aí ele lia muito meus textos, e ele falava, olha, eu gostei disso, ele viu isso, e ele dava... E aí eu tirei férias e falei, Renan, você quer escrever a coluna? E aí ele passou a escrever a coluna. Conhece novela mexicana, novela latina como poucos, né? Assim, é um grande conhecedor, né? E aí ele começou a fazer... E a gente desenvolveu uma cumplicidade de texto, assim, porque eu chegava às vezes para as pessoas e falava assim, você revisa meu texto? Eu aprendi com a minha chefe, Leda Cavalcante, que um precisava revisar o texto do outro. Ela falava para mim, ela era minha chefe, um português impecável. Ela fechava o roteiro, Zé, dá uma lida aqui. Né? E aí, porque imagina, a gente ainda escrevia em lauda, viu? Não era computador que dava para mudar, a gente ainda escrevia em lauda. Né? Então, ó, tá tudo pronto, então vamos embora. Então amanhã a gente volta. Então um revisava o texto do outro. E eu comecei a ter isso com o Renan, de pedir para ele revisar. Então, quando surgiu o livro, naturalmente eu falei, cara, é o cara que tem que estar junto. Né? E ele, nossa, ele mergulhou nessa história. Ele foi em muita entrevista, ele ouviu quase todas as entrevistas. Dava sugestão, dava saudade daquele tempo. Quando eu consegui montar a TV do Vanucci, né, o canal do Vanucci tiver vários programas, eu estiver ganhando dinheiro que nem o Observatório da TV, aí eu vou contratar o Renan. O Renan vai ser o meu... Foi assim, sensacional, cara. Assim,
e junta amizade, admiração, sabe? Sim, não, é um profissional muito bacana e de muito boa convivência, um camarada muito legal, realmente. O nosso abraço, o do Vanucci e meu, para o nosso Renan Vieira. E desses 4 anos e tanto, quase 5 até lançar, qual foi o primeiro entrevistado? Primeiro entrevistado foi a Lolita. Foi a Lolita. A gente estava entre a Lolita e o Lima tal, e aí a gente fechou a Lolita. E foi uma sequência, né? Foi assim, porque foi Lolita, aí logo depois a gente teve a Laura Cardoso, que aí foi só o Flávio, né? Que foi fantástica. A Lolita nós ficamos também umas 4 horas na casa dela, tomamos café, ela contou história pessoal. E assim, de uma coisa, eu acho, né? E aí quando você começa a conversar com as pessoas e a rever essa história e a entender essa história realmente como ela foi, né? Eu acho que a Lolita foi uma das artistas mais injustiçadas desse país, né? Eu acho que as gerações mais novas, inclusive de diretores, inclusive de críticos, não se deu valor à Lolita. A Lolita, todo mundo vai falar, mas sobrou para ela o hino, porque a Hebe foi namorar e tal. Mas ela é ali um dos primeiros rostos que aparece na televisão brasileira. Né? E ela faz várias novelas, ela faz vários programas, ela é uma artista que canta, ela é cantora, ela é atriz, ela é apresentadora durante muitos anos, durante décadas. Décadas de 50, 60, 70 e 80, era ela no Almoço com as Estrelas. Passou 4 décadas no ar. Pois é. Né? Muita gente não tem mais essa noção. E não tem. Fora as novelas que ela fez. Então, assim, a Lolita ela tem um papel tão importante na história da televisão. Quando a gente elege as melhores apresentadoras, não se coloca o nome dela. Não. Né? Quando você olha a carreira dela, então eu acho que ela foi uma das artistas mais injustiçadas. E ela sempre foi muito acessível. Assim, muito. Eu lembro de ligar para a Lolita, falar, Lolita, ela fazendo novela na Globo, você dava entrevista, porque ela ouvia a rádio, ela me ouvia, então tinha toda era amiga do seu Tuta, né? Então tinha toda uma afinidade. Mas foi a nossa primeira entrevista. E teve uma outra entrevista, fui eu e Flávio Rico também, era para durar 1 hora, eu acho que a gente ficou lá umas 5, 6 horas, que foi com a Idalina de Oliveira, que foi garota propaganda, né? Apresentadora, atriz e tal, mas ela vem daquela primeira safra de garotas, primeira para segunda safra de garotas propagandas. E ela revelou pra gente detalhes de como se trocava a roupa no ar, porque estava aqui ao vivo para o programa, terminava, a segunda câmera cortava para você e você começava a fazer a propaganda, eu trocava aqui a roupa, virava aqui e fazia. E mudava o cenário. Estava vendendo carro numa e na outra você ia vender o arroz. É isso mesmo. E era isso, né? E tinha e o texto decorado, não tinha TP, não tinha dália, não tinha nada. Então, elas eram grandes estrelas. Elas ganhavam mais do que as artistas, do que as apresentadoras. Sim. Né? E a gente ficou ali na casa dela e ela mostrou aqueles roquete pintos que ela guardava com tanto carinho numa cristaleira. Ela foi resgatar fotos. Então foram as 2 primeiras entrevistas, assim. Porque dali a gente falou assim, caramba, a gente vai precisar de tempo porque é muita história. A namorada do Capitão 7, Idalina de Oliveira. Idalina há pouco, né? Agora já de saudosa memória, né? Idalina faleceu. Você sabe que ela fez questão de ir no lançamento do livro, né? E aí alguém subiu e falou assim, a Idalina ela tava com um probleminha para andar. Falou, ela está com dificuldade de subir na escada rolante e o elevador não está funcionando. Aí eu chamei o cara lá da livraria e falei assim, olha, você tem que resolver, porque ela tem que estar aqui. E a Idalina, e foi tão assim, era como se fosse o lançamento do livro dela, da biografia dela. Porque ela estava feliz, ela estava orgulhosa com aquilo, ela estava realizada com aquilo. Né? E ela foi de paetê, ela foi assim, sabe? Foi um momento único. E aí você fala, aí depois conversando isso com o Flávio, a gente contou, assim, esse sentimento da Idalina
era muito parecido com o sentimento da Lolita, que era muito parecido com o sentimento da Vida Alves, que era muito do Lima, de todos esses pioneiros, porque eles viram que pela primeira vez alguém estava falando sobre a televisão em si. Não era a Tupi, não era Excelsior, não era Record, não era Globo, não era Manchete, era o que era a televisão. Né? E a televisão é formada por gente, por esses artistas, por essas pessoas. Então, eles deram a vida, eles deram sangue. Né? Fazer televisão naquela época, assim, o Fagundes já é de uma fase mais avançada da TV Tupi, mas ele falou que um dia ele estava num estúdio, foram ver a temperatura, todo mundo passando mal, estava mais de 45 graus dentro do estúdio. Você então, vê. Não era glamour, gente. Não era glamour. Então, esses caras, quando a gente lançou o livro, eles era o patrimônio da TV, sabe? Assim, o que eles construíram ali. Sim, uma grande aventura, aprender fazendo, né? E desenvolver essa linguagem, esse novo veículo, em condições que não passavam muito perto do ideal, porque também ninguém pensava como que tinha que ser o ideal, depois foram vendo que esquenta muito, que a luz, que isso e aquilo. Não, isso é não tinha dinheiro, e ninguém sabia, né? Assim, o Newton outra vez me contava história que às vezes assim, essa é clássica, né? Essa é clássica. No começo da TV Record tinha tudo era muito desorganizado. Então você sabia que o programa começava mais ou menos às 3 horas da tarde, o próximo tinha que começar às 4, mas não significava que esse programa que começou às 3 ia terminar às 4. Né? Porque eles se perdiam nos comerciais, eles se perdiam no tamanho das coisas, e aí tinha atração de mais, tinha atração de menos. E aí falou que num desses dias teve um programa que esticou demais, o segundo esticou demais e o terceiro era do Dorival Caymmi. Né? E aí o Dorival falou, não, eu não pego avião para ir para o Rio, o último trem sai tal hora. Ele saiu da TV Record, porque tinha que atravessar tudo para ir até a Luz. Sim. Né? Era longe naquela época. Ele saiu de miúda. E aí terminou o programa, porque era tudo no mesmo estúdio, né? Terminou o programa, solta a vinheta. Agora, Dorival e não sei o que lá, um oferecimento de tal coisa. Volta, nada no estúdio, mostra a imagem, você assistiu o programa. E pronto. Porque era assim a televisão, não tinha, a coisa não era controlada. O Newton dormia. Às vezes ele ficava até tarde dirigindo que ele dormia num dos camarins, em alguma sala, né? No outro dia tinha o primeiro programa para fazer, aí que ele ia para casa, tomava um banho, almoçava. Então as famílias também desses caras ficaram em segundo plano. Eles deixaram a família em segundo plano, assim. Por isso que quando você vê uma relação que nem a do Newton e da Marilu, você fala assim, gente, é de muito amor. É muito amor. Porque né? é muito amor. E ainda um filho vai ser diretor de televisão. É muito amor. É muito amor. Realmente. Não, e ele, Avancini, também, um filho vai ser diretor. Enfim, realmente, é uma relação baseada em muito amor, porque muito amor. A ausência que se faz, né? Porque a dedicação ao trabalho é muito grande, né? E não que hoje não haja também, as pessoas se dedicam muito, mas eram outros tempos, né? Tava todo mundo entendendo como é que fazia. E querendo fazer da melhor forma. E hoje o mundo exige responsabilidades, né? E responsabilidades exigem tempos. Então, assim, também se descobriu que assim, não dá para botar o cara trabalhando 12 horas porque ele não vai render. Sim. Né? Então, né? E tinha uma época que você não sabia, o seu Tuta me contou isso, né? Na TV Record, eles sabiam quanto entrava na TV Record. Mas não sabia se aquilo... Assim, vendeu, eu vendi lá para o anunciante e tal... tantos R$1.000, tantos milhões lá, né? R$1 milhão. Mas eles não sabiam quanto que já tinha executado. Então, quando chegava no final do ano, o cara falava, pô, eu paguei R$1 milhão e vocês só botaram 3 vezes o meu. Então, chegava no final de ano, você tinha que botar uma propaganda atrás da outra para compensar, para falar, não, você está aqui, tá ganhando. Sim. Então, isso também foi amadurecendo. A estrutura física foi... Aí entra a importância de um Walter Clark, de um Boni, que trazem esse olhar de indústria dos Estados Unidos para a Excelsior, e aí a Excelsior
arruma ali as pioneiras. Sim, né? E aí, olha, eu te ofereço o horário nobre a X, mas se você me comprar também à tarde, porque eu preciso ter anúncio à tarde, vou estimular a grade da tarde. Ah, tá bom. Então você vê que tem público à tarde para o tipo de programa X, não é só feminino, não é só desenho, enfim, realmente você vai evoluindo essa visão e organizando melhor também até a maneira de vender, né? Isso é fabuloso. É muito interessante a gente conhecer, né? Conhecer o passado da TV ajuda, e de qualquer coisa, ajuda a gente a entender melhor como ela está hoje, por que ela está assim hoje, né? E por que a gente fala, né? A gente fala assim, mas está faltando dinheiro na televisão, a Globo já não tem mais os mesmos orçamentos. Porque a Globo chegou e falou assim, olha, não adianta mais a novela da Globo, o Jornal Nacional pagar o custo de todo horário nobre ou a novela das 9 pagar o horário. Todos os produtos terão que ter rentabilidade. Então, você tem que saber quanto custa, diminuir aqueles custos, que toda a indústria faz isso. Área de serviço, bancária, Sim. Indústria automobilística, o tempo todo você está revendo custos, baixando orçamento e buscando formas mais eficientes de administrar e de produzir tudo aquilo, né? E aí então, assim, a Globo foi se organizando com isso, né? De trazer hoje e falar assim, isso aqui é rentável, né? Não adianta um programa, que acontecia muito isso, né? Você pegar esses programas dominicais, esses programas semanais, muitas vezes por causa da guerra pela audiência nos anos 90, ali, início dos anos 2000, o começo você vendia menos para você ter mais arte e menos interrupções, e você concentrava, e aí jogava um preço maior, nas datas importantes. Não tinha Black Friday, então era Dia dos Namorados, Dia das Crianças, Natal. Então, aquilo... hoje não, já fala, o programa não pode se pagar anualmente, ele tem que se pagar todo mês. Ele não pode ser deficitário no começo e lá você equilibrar, né? Então, se mudou esse raciocínio. Hoje, a TV, janeiro, os programas fecham no verde, porque não tem que estar certinho, né? A coisa mudou, né? E também você não investe mais numa temporada longa de um programa que vai ficar o ano todo. 3 meses, mais 3 meses, deu muito certo? Quem sabe ainda esse ano façamos outra, mas não é garantido, né? Uma rotatividade maior do que você oferece, né? Ainda que dê certo o programa A ou B, né? Isso antes não existia. Você sabia que era a grade de 2024 do SBT, a grade da Globo, né? É só o ano que vem que vão mudar substancialmente. Claro que você tem os eixos, né, que ficam ali, né? Você pega na Globo, você tem o Altas Horas, que vai ficar o ano todo, mas realmente eles vão tentando fazer. Porque a gente mudou, né? Eu acho que o que a gente vê hoje, e eu tenho sentido muito isso nessa minha volta para a crítica de televisão, assim, as coisas mudaram. A gente está num momento em que o que é a televisão? Onde é o limite da televisão e da internet? Onde é o limite da TV, do que você oferece na TV aberta e do que você oferece numa plataforma digital? Porque as coisas se conversam. Sim. Porque as plataformas digitais, você consome num aparelho de televisão na sala da sua casa. Você só substituiu a TV aberta por uma série ali. Sim. Né? Você não está vendo no tablet, você não está vendo no computador, não está vendo no mundo digital. Você está vendo numa TV que está conectada. Aí, tão louco que hoje a gente tem canal Fast, que recortam uma coisa para você. E o canal Fast sabe exatamente quem você é. Muda a relação com o patrocinador. Porque vai ter a propaganda para o que você quer, para o que o Fábio quer. Vai ter para o que o Zé Armando quer. Porque é isso. Né? Então a gente chegou num ponto que não tem mais essas divisões. Tanto que eu falo, eu acho que a gente vive a produção do audiovisual. Onde esse audiovisual estará, independe. Porque você pega o Linha Direta, por exemplo, ele é televisão, mas ele faz um sucesso nas plataformas só de som, só de áudio, né? Enorme. Porque as pessoas ficam ouvindo aquela narrativa, né? O próprio Conversa com Bial, no dia seguinte, de manhã, tem mais audiência do que na madrugada. Porque as pessoas vão ouvir no Spotify, vão ouvir nas plataformas de áudio. Então, assim, essa coisa mudou, né? A gente pega elas por elas. Você fala, os números mostram que tem uma crise aqui.
né? Mas quando você pega o consumo da mesma novela no Globoplay, você vê que tem muita gente que fala assim, eu não consigo assistir às 6, porque eu ainda estou trabalhando, Exato. mas eu gostei da novela e vou assistir à meia-noite. Né? Então até a forma de medir a audiência, de medir o impacto daquele programa mudou. A gente está num momento de uma grande transformação. E também de uma mentalidade de público, já que ele acompanha as informações sobre televisão, de não taxar de fracasso de uma coisa que, como você falou, elas por elas. Né? Valoriza-se tanto que o número é abaixo, fuzuê também, que acabou outro dia, e qual é o consumo que, entre aspas, está faltando na televisão, mas ele deixou de existir? Não. A pessoa vê no Globoplay, a pessoa vê a reprise da madrugada, no caso da novela das 7. Você sabe que tem um negócio que eu falo assim, a gente tem uma culpa, aí eu vou falar, eu, Zé Armando agora, Vanucci, do digital, né? do que está voltando para o site, fazendo o site, e é uma briga muito doida, porque você tem um Google mudando as regras o tempo todo, né? Falando, distribua esse conteúdo, não distribua esse conteúdo. Tem uma hora que você tem que botar exclamação, não, se você não botar exclamação, se você botar exclamação, ele te derruba, porque você está criando um alerta que não é necessário. Ponto e vírgula. Né? Ponto e vírgula. Tem assim, são inúmeras regras que você tem que seguir. Mas você ainda tem algumas palavrinhas que são gatilhos. Então, assim, falar assim, elas por elas têm audiência baixa, mas boa no digital, ninguém vai clicar. Mas você fala assim, elas por elas fracassa na TV Globo. Pronto. Exatamente. Já foi. Então, a gente também tem um papel, eu me questiono muito nisso, de como que a gente muda um pouco esse jogo e essa percepção com o público. Né? Porque realmente a gente não vai ter mais novela dando 50 pontos. 26 vai ser o limite, 28, quando tiver muito 30. Porque o ponto representa hoje muito mais gente do que era antigamente. Porque você antes tinha 2, 3 emissoras, hoje você tem muitas emissoras abertas e uma infinidade de digital. Né? Quando você pega o domingo, né? O domingo à tarde, do meio-dia às 6, é muito comum o streaming fechar na média tarde, à frente da Globo. Né? E quando você olha e recorta só o digital, 80% dessa audiência é YouTube, que está pulverizado. Então, o Amaury Soares, ano passado, numa reunião lá, ele falou, eu tenho saudade de quando a Globo sabia quem eram os concorrentes dela, a Record e o SBT. Hoje não sabe. Hoje o concorrente é o YouTube e você não sabe quem é. Porque exatamente. O YouTube te oferece uma infinidade recortada. Né? Vai ter gente que vai entrar às 2 horas assistindo uma entrevista sua, um comentário meu, um outro conteúdo, está lá. E as pessoas se fazem hoje pelo YouTube. Né? Então, isso não existia. Então, a gente também tem que amadurecer o público, né, para poder entender essas coisas. Porque senão você fica arraigado a um parâmetro que não é mais o que você tem que levar em conta. Né? É muito isso também. As pessoas falam, essa novela dá 30 pontos. Isso é um grande fracasso, porque a Tieta... Mas são outros tempos. Né? Veja bem. Mesmo porque naquela época, você fala, mas nenhuma novela parou mais o Brasil no último capítulo. E não vai parar. Porque ninguém vai deixar de fazer nada para assistir o último capítulo da novela. Porque você faz o que você tiver que fazer durante o capítulo e você assiste logo depois. Sim. Você vê no Globoplay. Tá lá. Você vê logo depois. Ponto. Às vezes nem no Globoplay, você vê em alguns sites pirata. Tem isso. E pronto. Exatamente. Você vê. Então, o fato é esse. Aí você tem que ver o impacto no final. Então, nunca mais a gente vai ter uma novela que para o Brasil. Né, como foi Avenida Brasil, com as ruas vazias. Acabou, gente. Sim. E é relativamente pouco tempo, né? São 12 anos. Mas como se mudou, né? Como a gente acelerou muito, né? As mudanças. Se for pensar da pandemia para cá, a gente vive uma outra televisão. Sim. Antes da pandemia, ninguém enxergava as plataformas digitais. Era uma minoria que assistia a Netflix. Sim. Depois da pandemia, não tinha nada novo na TV, começou todo mundo a se envolver com as séries, aí o brasileiro se envolve mais com as séries e passa a gostar menos das novelas, a questionar as novelas. É uma série de reprises de novela, né? Algumas fora de contexto já, né? Porque a novela às vezes é muito o que está acontecendo ali naquele momento. Né? E aí vem depois, e aí tem que frear a produção de muita coisa, que é o que aconteceu com o SBT. O SBT foi obrigado a frear tudo.
porque também tinha apresentadores e artistas muito mais velhos, né? Muito mais sujeitos ali a se contaminar com o Covid, Sim. a ter consequências graves, né? Então tinha que proteger ali. Então, para tudo. E aí, quando você vai retomar, esse público já está maratonando série lá. Exatamente. E mudou. Mudou, e aí você tem números que representam uma grande audiência de TV aberta, você tem um público que acompanha a TV aberta tem muita força, tanto é que a gente fala aqui, é tema de interesse das pessoas, Luciano Huck, Eliana, Ana Maria Braga, o próprio Fausto, Ratinho, etc. Mas não são aqueles índices que a gente era habituado a ver, né, antes da pandemia e nos anos anteriores também. Né? Porque 30% da audiência já está no digital. 70% está na TV linear, que é TV aberta mais TV a cabo. Sim. Né? Então, ainda é uma parcela grande. A televisão é muito importante, a TV aberta é muito importante no Brasil. Não vai morrer. Né? Não vai morrer. Somos um país pobre. Exato, né? Eu falo isso sempre. O pessoal, imagina, Fábio, somos um país pobre. É que a gente vive numa cidade, né? A gente vive numa região do país onde você consegue ter um serviço de banda larga um pouquinho melhor, porque também está deixando muito a desejar, que você consegue pagar. Mas se você pegar da pandemia para cá, esses dias eu fiz esse exercício na minha casa e economizei uma grana. Eu comecei a ver todos os aplicativos que estavam em débito automático. Né? Aí eu falei assim, chamei todo mundo lá de casa. Esse aqui, qual foi a última vez que vocês acessaram? Talvez janeiro do ano passado. Então, falei, pô, tô um ano pagando e ninguém tá assistindo nada. Esse aqui, acabei com 4. Sim, pois é. E parece que não, mas em um ano isso representa um dinheiro, né? Que você melhora até a sua internet para ver o que você de fato vê. E aí eu falei assim, e aqui? Eu falei, ó, e depois nós vamos fazer uma outra auditoria aqui, para ver se teve acesso mesmo. Sim. Porque é isso, você fica no... Eu assinei a HBO, por exemplo, porque eu gosto de Game of Thrones, eu gosto do Sex and the City, eu gosto de um monte de produções. Mas eu maratonei tudo ali. Uhum. Né? Cancelei. Porque eu já tinha... Agora vem a Casa do Dragão, a segunda temporada. Eu falei, ai, caramba. Eu vou ter que assinar. Eu vou ter que voltar só para a Casa do Dragão. Mas será? Uhum. Porque eu posso entrar na TV por assinatura, se tiver no meu pacote, e pegar ali. Mas aí eu vou ter que pegar no horário que eles estão transmitindo. Todo domingo ali. E nesse momento, você falou de Elas por Elas, existe uma falsa sensação de que os remakes são uma coisa da qual hoje se abusa. Não é bem o caso. Talvez essa impressão seja porque chegou ao horário de 9 horas, né? Que era um tabu. Acho que é isso. Você foi no ponto certeiro. Aí as pessoas falam, é tudo remake. Né? Em primeiro lugar, eu gostaria de saber, né? Na data aqui da nossa gravação ainda falta muito tempo para estrear Vale Tudo, tá, gente? Você acha legal refazer uma novela como Vale Tudo, que para muitas pessoas é intocável? A Beatriz Segal, mais de 10 anos atrás, já dizia que a Globo não tinha elenco para fazer uma Vale Tudo. Né? 2010, se eu não me engano, ela falou isso. E se você concorda que, concordamos aqui que é um tabu, chegou ao horário das 9, desfez isso, então dá uma impressão nas pessoas de excesso de remake. Você acha que o remake é bastante válido hoje, nessa realidade em transição da televisão aberta, para você assegurar um público, tentar ampliar esse público? Eu acho assim, os remakes, eles são, não sei se necessários, mas são bem-vindos de tempo em tempo. A gente vê isso no cinema. Então, é importante você pegar alguma obra e trazer para o momento atual e mostrar para as novas gerações. Tem uma nova versão da Cor Púrpura. Sim. Né? E que provavelmente traga um olhar muito mais amplo do que foi lá atrás. Porque a gente avançou em muitas questões ali. Então isso é importante. Né? Acho que você foi certeiro, que é quando fala assim, chegou no horário das 9, né? E a Globo exagerou, porque aí ela faz Pantanal, 2 inéditas ali, que não foram tão boas. Né? Que não foram tão boas, e vem com Renascer. Né? E, até onde eu sabia, eram mais 2 e Rei do Gado. Para fechar a trilogia. Sim. Né? Entra Vale Tudo nisso para comemorar os 60 anos da Globo. Uhum. Né?
que rompe também a regra de botar 2 novelas inéditas no meio, porque teria uma segunda. Só que aí, vale tudo, a estreia seria no segundo semestre, no final das comemorações. Então, aí se usa essa estratégia dali, né? Eu concordo em parte com o que a Beatriz Segal falou do elenco. Né? Mas nós temos um bom elenco. Sim. Nós temos um bom elenco. Né? Mas eu acho que essa não é uma novela que a Globo agora é a tendência, é uma prática da Globo você lançar sempre alguém em alguma novela no papel de protagonista. Né? Se não é protagonista, antagonista, você tá, mas entre os papéis de destaque você lança alguém. Sim. Né? Maria de Fátima não pode arriscar. Não. Maria de Fátima, César, não pode arriscar. Não pode arriscar. Né? Então você tem que pegar, você tem que ser... O Odete Roitman, você não pode arriscar. Né? Porque assim, a gente não vai estar só comparando Odete Roitman com Odete Roitman. A gente vai estar comparando aquela atriz com Beatriz Segal. Sim. A gente vai estar comparando Reginaldo Faria com alguém. A gente vai estar comparando a Cássia Kiss com alguém. Porque aquela novela foi muito emblemática de interpretações muito... Você vai ter algumas periféricas ruins, mas o eixo principal era simplesmente brilhante. Sim. Né? De uma força, né, de texto, de narrativa única, né? Manuela Dias, tal, ela já provou, Justiça está aí para provar que ela foi bem, Amor de Mãe ela mostrou que tem ali o folhetim, tal, que não é só série. Levou o azar de pegar a pandemia, né? A novela nunca vai poder ser vista como uma novela, entre aspas, normal, né? Porque foi atrapalhada. Mas ela conseguiu fazer uma retomada boa, com todas as dificuldades de gravar com um vidrinho no meio e não mostrar isso na TV. Sim. Né? Com eram cenas muito reduzidas, ele tinha muita cena de celular, né? Muita conversa de celular para afastar as pessoas de cena. Não tinha beijo mais, né? Tinha um monte de coisa ali que não dava. Então, assim, o peso que vai estar em Vale Tudo é grande. Né? Por isso que na Globo já se fala que essa não vai ser uma escolha de elenco restrita ao núcleo de dramaturgia, a Vila Marim, e a autor e diretor de novela. Os estrategistas, o alto comando, e aí nisso vai entrar Maurício Soares, vai entrar gente de vários outros para ajudar a selecionar esse elenco. Que bom, né? Porque realmente senão você incorre numa possibilidade de ter escolhas inadequadas que comprometem a nossa receptividade. Você fica de má vontade, né? Você vê que assim, a Odete Roitman foi tão forte e a Beatriz Segal ela foi tão forte, ela foi tão atriz ali, assim, foi o ápice dela na teledramaturgia que minha filha que não assistiu sabe quem é. Sim. Porque tem meme, porque tem as cenas estão ali, né? De tempo em tempo se relembra. O Brasil parou para saber quem matou Odete Roitman, a cena da morte, a banana no final. Aí você fala, bom, a história é atual, dá para fazer. Dá para fazer. Vai ter que puxar muita coisa, a falta de ética continua a mesma, talvez tenha piorado, né? Sim. Acho que o problema vai ser que o remake, talvez a gente descubra assim, a gente fala, putz, acaba, assim, o ser humano só piorou, né? Só piorou, veio a pandemia e não melhorou ninguém. Mas eu acho que vai ser um trabalho muito delicado. E depois de Vale Tudo, tem que dar um tempo. Sim. Porque senão a gente vai ter essa sensação. E de novo, ela está acontecendo, essa volta de remakes, ela está acontecendo numa virada de geração. Sim. Né? Porque assim, não é mais o Bruno, não é mais o Benedito escrevendo, é o Bruno. O Bruno tem 40 e poucos anos. Não é mais a Glória Pérez escrevendo, é a Manuela. Manuela tem 40 e poucos anos. Né? Não é mais o Agnaldo Silva escrevendo, é o João Emanuel Carneiro com 40 para 50 anos. Né? Ele é o mais velho ali. Né? Aí você tem a Glória Pérez, você tem o Valcir Carrasco, que estão nesse grupo, mas realmente você olha ali, você tem uma nova geração. Você tem a do Carrachid, a Thelma Guedes, né, que vai propor agora uma novela pro
para as 9, né? Que tem 50 e poucos anos. Então, assim, a gente pega 4 aqui de uma nova geração que eles agora representam Agnaldo Silva, Benedito Rui Barbosa, Gilberto. Só que você tinha muito mais, né? Você tinha grandes nomes ali se revezando e disputa. O próprio Silvio de Abreu demora um tempo para chegar no horário nobre. Sim. Das 9. Sim. Né? Ele era o autor da 7, era ali, né? Da Rainha da Sucata em diante que ele vira ali a história dele. Então eu acho que a Globo vai ter que medir muito isso. Agora, remake sempre teve. Né? A própria Ivani Ribeiro, quando voltou, né, no finalzinho ali no meio dos anos 80, né? 80 e pouquinho, o Boni a convidou com a missão dela refazer os grandes sucessos dela da TV Tupi. Porque ele falou, eu quero contar para uma geração o que era essas grandes histórias. E ainda mais porque a Tupi não era tão forte no Rio, então o Carioca algumas daquelas histórias eram inéditas. Sim. O Arthur da Távola fala muito isso. Agora vão refazer a novela X, acho que é quando vão fazer Amor com Amor se Paga, que é Camomila e Bem Me Quer, né? Ou Hipertensão, Nossa Filha Gabriela. Agora essa novela, ela é baseada na novela anterior da Tupi. A Tupi não teve grande audiência nessa época, então muita gente, é isso que você falou, vai receber como inédita, né? E eram novelas maravilhosas, assim, tanto que voltam ali. Depois, nos anos 90, o próprio Benedito faz ali às 6 horas várias novelas, as rurais, as tramas rurais dele, Cabocla, Sim, a Moça, vem tudo ali também. Foram 3, 4 remakes, um na sequência do outro. Cidade e tal. Esses grandes nomes que se alternavam eram tantos, né? Mais do que hoje, 4, 5, que você podia ficar 3 anos de distância de uma novela para outra da mesma pessoa, né? Hoje não é possível. Né? Mas também teve uma época louca. Né? Você fala, esse povo de televisão é tudo louco. E dessa geração, teve uma época que Ivani Ribeiro e Janete Claire, elas emendavam novela. A Ivani terminava uma novela, ela estava no bloco final da novela, já estava escrevendo a outra novela. Ela fazia as 2 novelas simultâneas, porque tinha uma hora que você precisa fazer a pré da outra novela. Isso, né? Então, ela não começa terminou na sexta, ela começa na segunda. Não. É um período que ela está junto ali. Né? É isso mesmo. Então, ela emendou novela atrás de novela. Janete Claire. A Janete, depois, tem uma hora que ela convence o Boni que, assim, olha, tá difícil, né? Porque eu tô emendando uma atrás da outra. Faz 7 anos. Aí o Boni fala, tá bom, eu vou trazer o Lauro César Muniz. Mas ele faz uma, você faz outra. Não vou te dar mais do que... Porque aí dá... Porque também aí a indústria vira outra, né? Sim. A exigência vira outra e aí vai. Mas esses caras eram o Walter Negrão era assim também. Ele praticamente emendava. O intervalo dele era muito pequeno, porque ele era o rei das 6 horas. Né? E ele com o Chico de Assis também, em 2 anos, fizeram 3 novelas na Tupi. Né? É isso. Checkmate e Cinderela 77. Né? Teve só uma que não deu muito certo, Ovelha Negra. Mas porque Ovelha Negra foi para ser jogada em cima de Selva de Pedra, que estava a reprise, e aí apareceram logo com Pecado Capital, então A Viagem já estreou também, já pegaram a Ivani. Né? Essa é uma época, né? A Ivani e a Janete também, elas às vezes cuidavam, não só nesse esquema de já cuidar da próxima terminando a de agora, mas mais de um horário na mão delas. Né? A Ivani falava com o marido dela, Dárcio, me cuida Os Inocentes aqui um tempo que eu preciso da Barba Azul aqui 7 horas, tal, e assim vai. Né? Você sabe que quando o Silvio de Abreu substitui o Cassiano, né, que ele fica doente e tal, ele faz a mesma coisa, ele chama a mulher e fala, me ajuda a ler aqui as coisas para a gente dar continuidade. E ele conta, ele fala, eu peguei todos os roteiros, sentei e começamos a ler. Ela de um lado, eu do outro, para a gente trocar ideia. Mas que é assim, é óbvio que hoje a gente não pode exigir isso dos autores, né? Primeiro que não vão aguentar, porque o ritmo é outro, a cobrança é outra, e não dá. E realmente o telespectador quer esse respiro de ideias, né? A gente vive hoje por temporada. Né? Sim.
Realmente é outra realidade, né? E as empresas, né, os players do mercado têm que entender isso, como a gente também está tentando, né? E oferecer para o público a melhor visão, mais coerente, tentando compreender as mudanças também, explicando por que elas acontecem, né? Porque assim você torna também imprensa e público menos refratários a essa transformação, sem comparar anacronicamente com outros tempos, né? Não, assim, a gente vive estar neste momento fazendo o que a gente faz, né, e registrando tudo isso, cara, é único, porque realmente a gente não sabe o que será ano que vem da televisão. Porque a gente está nessa... Pode ser que ano que vem mude tudo, né? Que não perca, assim, pode ser que o streaming caia, porque no mundo já está se vendo que assim, é melhor eu produzir como TV aberta. Sim. E oferecer para o Netflix, porque ele me paga um dinheirinho, eu vou ganhar aqui, e a estrutura física já está pronta, a logística de distribuição já está pronta. Sim. Né, porque isso é caro, né, é o que faz o Globoplay não dar... Teoricamente ele dá lucro, mas ele ainda não se pagou os 10 bilhões que foram investidos. Então, assim, é muito dinheiro. Né? E aí você abre janela na TV aberta, você exibe o primeiro episódio na tela quente, vamos chamar. Porque ainda é a TV aberta queimando. Exatamente. Pois é, José Armando Vanucci, você, caso queira passar alguma mensagem para os nossos espectadores, esteja à vontade, a câmera é sua. E agradeço a sua presença uma vez mais, é um papo muito bom. Eu que agradeço. Né? Eu acho que assim, o que eu tenho que falar é sempre no sentido que eu falo assim, eu não tenho como recusar determinadas conversas que possibilitem a gente mostrar para os mais novos essa grandiosidade que é. Né? A gente só conversou aqui de coisas que foram sendo construídas de pessoas muito acima da média, né? Quando você pega todos esses autores que a gente citou, quando você fala da Beatriz Segal, quando você fala de Odete Roitman, aí você fala assim, olha como tudo isso está presente no nosso dia a dia, na nossa história, de alguma forma, né? Assim, a gente vai... Como tudo isso se torna muito, muito importante. Né? E eu acho que assim, para as novas gerações, tanto de público, vou olhar aqui, tanto de público quanto de críticos, de jornalistas, eu acho que a gente tem que ter a responsabilidade com o tempo, a gente tem que ter responsabilidade com as pessoas, a gente tem que produzir, vou usar uma palavrinha muito em moda, um termo, fake news. Né? A gente tem que produzir mais o que é real e menos do que é especulação. Né? Porque eu acho que é isso que falta nesse momento de transição, sabe? A gente precisa... E aí depende do público, né? Buscar essas fontes que falam assim, não, eu gosto de ler eu gosto de estar nesse portal porque tem esse olhar, tem essa preocupação, eu estou aqui por isso, né? Sim. E a gente tem gente boa, a gente tem muita gente boa. Tem gente boa. Tem fake news, tem invenções por aí, mas tem gente boa, né, gente? Bom, e sem dúvida, entre os melhores que, como eu disse, nos influenciam e nos fazem compreender há bastante tempo a realidade da televisão, o desafio de fazer televisão, José Armando Vanucci. Muito grato. Eu que agradeço. Obrigado. E Fábio Costa Entrevista. Na próxima edição volta com mais alguém de destaque que pensa e faz televisão e colabora para a construção dia a dia desse nosso pensamento como espectadores e, no meu caso, talvez do seu também, como profissionais ou estudantes, enfim, para que a gente valorize a nossa televisão e entenda cada vez mais sobre ela, né? Assim, ela também se enriquece e a nossa experiência assistindo-a igualmente. Um abraço para você, muito obrigado.